Eu conheci o Deus da minha mãe na infância. Eu tinha 4 anos de idade quando a minha mãe se converteu. Mas o Deus que eu conheci através da minha mãe, por incrível que pareça, não é o Deus que hoje eu sirvo. Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre o Deus da religiosidade. Mas eu quero gravar esse vídeo firmada em um princípio, que é o princípio de honrar o pai e a mãe da gente, para que nós possamos ter vida longa. Mas ao mesmo tempo, onde eu acredito, creio, na verdade, neste princípio da honra em relação dos filhos para os pais, eu também compreendo que quando o Senhor derrama sobre nós uma unção de maturidade, né, que vem de um processo de muitas imaturidades, a gente compreende que não é porque devemos honrar os nossos pais que devemos ao mesmo tempo fingir que os erros e os pecados deles não existem. Eu quero gravar esse vídeo e eu vou falar da história da minha mãe, que se cruza também com a minha história, mas antes de tudo eu quero honrar a vida dela. A minha mãe é a melhor mãe do mundo. É uma mulher de fé, uma mulher incrível, forte. A minha mãe, ela é resiliente. Uma das maiores qualidades da minha mãe é a resiliência. A minha mãe, ela tem assim um talento, um dom, uma aptidão de um dia se destruir por conta de um problema, mas no outro dia acordar plena, forte e corajosa. Ela se fortalece no Senhor e no outro dia ela consegue pegar o escasso e transformar aquilo em um recomeço. Minha mãe é uma mulher de fé, é uma mulher ousada. Eu sempre olhei para minha mãe assim, mesmo quando eu era pequenininha, e via ela além do tempo dela. Os pensamentos, as ideias, tudo da minha mãe era um passo à frente. E eu acredito que eu puxei um pouco disso dela. Além, né, de puxar o temperamento, ela colérica e eu sanguínea, além desse temperamento quente, eu acho que eu puxei essa coisa da minha mãe de sempre querer estar um passo à frente. O que é muito bom, mas que também tem os seus ônus. Eu honro a vida da minha mãe. Eu glorifico a história dela. Se não fosse ela, eu não teria conhecido Jesus. Mas, voltando alguns anos atrás, as coisas aconteceram de uma forma que, embora eu glorifique a vida dela, né, porque se não fosse ela, eu não teria conhecido Jesus, eu posso dizer que a primeira impressão foi da minha mãe. Mas glória a Deus também que não foi a única impressão que eu tive sobre Jesus. Para a gente entender o que eu quero falar sobre a questão da religiosidade da minha mãe, eu quero falar sobre o início de tudo. Mas antes de falar do início de tudo, eu quero contar que eu já tentei uma outra vez expor esse testemunho, essa parte da religiosidade, né, na minha vida, e eu fui super criticada mesmo. E por muitas vezes eu tive muito medo de contar essa parte da história na internet. Porque vem o cancelamento, vem as pessoas que não têm a mesma visão que hoje eu tenho, e eles enxergam esse testemunho apenas por uma ótica. Mas ao mesmo tempo, eu sei que se esse vídeo cair nos ouvidos de quem precisa ouvir, vai ser cura e libertação. Vai ser cura e libertação para mães religiosas, para pastoras religiosas, para obreiras religiosas, para frequentadores de igrejas religiosas. Esse vídeo também pode ser cura para uma galera da geração dos 30 mais, que é a minha geração. Da galera que cresceu dentro da igreja, que teve essa primeira impressão vindo da mãe, vindo do pai, mas que por um motivo se desviou e hoje sente o coração voltado para Jesus, sente um coração temor que ainda queima dentro do seu coração, como queimou durante muitos anos da minha vida, mas a gente não sabe se posicionar, porque a gente teve um encontro com Jesus, uma marca de uma primeira experiência ou de uma primeira contação de história que não te dá fome e sede para permanecer na presença do Senhor. Por muitas vezes, quando eu estava desviada, eu olhava para o mundo cristão, para esse universo gospel, podemos dizer assim, para as pessoas que estavam na igreja. E eu olhava para aquilo e não me dava vontade de estar ali naquele momento. Mas eu sempre pensava assim, um dia eu vou estar ali, porque eu sei que ali é o meu lugar. Eu fiz milhões de coisas no mundo, mas eu sabia que ali era o meu lugar. E aí eu pensava assim, eu vou viver minha vida inteira, e quando eu tiver, tipo, uns 40, 50 anos, lá no meu final de vida, eu me converto, eu me conserto diante de Deus. Como se eu tivesse a vida inteira para viver e eu entregasse somente os restos para o Senhor. Mas Jesus, eu acho que ele ouviu essa oração, ele anotou no caderninho dele, ele falou, KKK, não vai ser assim. Você ainda vai entregar o melhor da sua vida. Então eu tenho convicção de que as pessoas que vão se conectar com essa história,
elas não vão se conectar comigo. Meu propósito não é que você se conecte com a minha vida, mas com um Jesus que quer se apresentar de novo para você, como se apresentou de novo para mim, independente das primeiras marcas que eu tive. Então, apesar do medinho do cancelamento, o que me encoraja a gravar esse vídeo e falar do legalismo e falar da religiosidade é os frutos que esse vídeo pode trazer, pode fazer na vida de outras pessoas. E é sobre isso. Hoje eu vim falar sobre o Jesus que se apresenta para as crianças também. Eu sou ministra do Ministério Infantil, hoje eu faço viagens missionárias, eu prego para as crianças, eu fui líder de crianças na igreja durante quase 7 anos e eu fui intensa, eu sou intensa em pregar Jesus para as crianças, porque um dia me apresentaram um Jesus que não me deu vontade de permanecer na presença dele. E hoje, quando eu vou falar com as crianças, quando eu vou pregar, quando eu vou evangelizar para as crianças, a primeira coisa que eu penso é, eu preciso apresentar para essas crianças o Jesus que se importa com elas. O Jesus que é um Jesus que ama as crianças. Um Jesus que é um Deus de amor. Porque as crianças, quando elas... A tendência, na verdade, né, de todos nós, que você conhece Jesus segundo a primeira impressão, segundo a primeira apresentação do Senhor. Então, se as crianças conhecem um Jesus carrasco, um Jesus que não gosta delas, um Jesus que só se importa com os adultos, um Jesus que só fica com a cara rancorosa, nossa, Jesus não tá gostando do que você tá fazendo. A tendência é essa criança se tornar um adulto que continua tendo essa visão desse Jesus com a cara, com o semblante fechado. E Jesus é um Deus que diz ali na tua palavra, deixa que as criancinhas venham até a mim, porque o reino de Deus é delas. Então, é um Jesus que se importa, é um Jesus que ama as crianças. E eu não aprendi sobre esse Jesus quando eu era criança. Eu tive uma parte na minha história com um déficit muito grande deste relacionamento entre Deus e uma filha, porque me foi apresentado um Jesus de regras, um Jesus de doutrinas, um Jesus que para eu ser amada por ele, eu tinha que fazer coisas para poder ser amada, para poder ser abençoada por esse Jesus. Então eu queria, do fundo do meu coração, que o Senhor transformasse esse vídeo em cura e libertação. Embora eu sei também que pode ser transformado em um cancelamento, mas tudo bem. Eu estou aqui por quem tem a mesma idade, a mesma faixa etária que eu e se encontra perdido. Embora seu coração queime para estar ali, você lembra de tudo aquilo que você viveu, do Jesus que foi apresentado para você e você se vê distante dele. Bom, para a gente entender tudo isso e eu construir esse vídeo na cultura da honra, eu não quero criar aqui uma vilã da história. Eu não quero que a minha mãe se torne, meu Deus, uma mãe tóxica. Hoje a gente vive, né, essa geração de que tudo é toxicidade. A minha mãe é narcisista. E no fundo a gente nem sabe o conceito disso, a gente nem sabe o que verdadeiramente é isso. Eu sei que existem muitas famílias disfuncionais, que existem mães disfuncionais, que existem mães que não deveriam ter sido mães. Os lares, né, as nossas casas hoje, que deveriam ser casas de proteção, hoje se tornaram, né, no maior pesadelo de uma criança. Quem deveria cuidar está desprotegendo, quem deveria proteger o corpo é quem está tocando nos corpos. Eu tenho essa convicção de que existe escassez de maternidade, que existe essa ausência de muitas mães em muitos lares, crianças órfãos de mãe que estão do lado praticamente. Eu tenho essa convicção, né? Hoje em dia a paternidade tem sido tão generalizada, tão jogada abaixo de zero, porque os pais têm contaminado os seus filhos, tanto as meninas quanto os meninos. Eu tenho essa convicção de que existem as famílias disfuncionais. Mas, por outro lado, existe essa grande demanda, esse novo conceito de que minha mãe é tóxica, de que minha mãe é narcisista, quando na verdade a sua mãe só é real. Os pais, os nossos pais, eles estão vivendo a vida pela primeira vez, assim como a gente. Tem uma música do Legião Urbana que fala, né, que os pais são crianças como a gente. Nós erramos e não estamos tendo percepção do monte de erro que nós estamos tendo, assim como eles. Independente de quantos filhos um pai tem, se ele tem um filho ou 7 filhos, todo filho é único, toda gestação é única. Então, os pais, eles são falhos, porque eles são seres humanos. Eu ainda não sou mãe, mas quando eu penso que eu vou errar com os meus filhos, talvez eu não vou errar os erros que a minha mãe teve, mas eu vou ter certeza que eu vou criar outros erros, que eu vou ferir os meus filhos com os outros, com as outras marcas ruins. Por isso que a gente precisa ser tão dependente de Jesus para minimizar esses erros e essas marcas na vida das crianças que vão ser os nossos filhos.
E a minha mãe, ela se tornou mãe com marcas da maternidade na vida dela. É por isso que eu quero te convidar também a viver a sua vida na cultura da honra. Honrar tua mãe e teu pai para que você tenha vida longa. E vida longa não fala somente de você morrer com 90 anos. Fala de você ter uma vida plena. De você ter uma vida que vai ser satisfeita. Porque curas, na verdade, as marcas, né, que a gente traz da nossa infância, da adolescência, marcas dos erros dos nossos pais, se não forem tratados, a gente tem uma vida muito pesada, muito cheia de dores na nossa alma, de bloqueios, de rejeição, de crenças limitantes que vieram, né, que nós herdamos dos nossos pais. E aí, quando você vive a cultura da honra, tudo isso que é peso, tudo isso que tem te prendido, literalmente se torna libertação. E aí você consegue conviver com as cicatrizes do que foi marcado na sua vida. Teve dor? Teve. Causou grandes prejuízos? Teve. Mas houve um momento da sua história que você foi curada. E hoje você honra os seus pais. Por que eu vou honrar os meus pais? Porque é bíblico? Não. Porque quando você tem a sua alma curada, você perdoa as pessoas que um dia te feriram. E os pais ferem os filhos. Se você é mãe, você vai ferir teus filhos. Se você ainda não é mãe, tem essa convicção. Você vai errar com os teus filhos. Então eu queria contar essa história na ótica da humanidade da minha mãe. Ela não tem como acertar tudo, porque não acertaram com ela, e eu tenho certeza que essa história vem antes da minha avó. Bom, a minha mãe, ela é a filha do meio de uma família com 12 filhos. Então a minha mãe é ali a quinta e a sexta filha. Ela não é a primeira, que é aquela gestação esperada, e também não é da galera do final, que são os caçulinhas, que os pais ali cuidam com muito amor. A minha mãe, de fato, ela é a filha do meio. Então, quando a minha mãe nasceu, a minha avó já tinha experimentado outras gestações, aquele primeiro amor da maternidade já tinha acontecido, e a minha mãe nasce em um cenário de uma mulher sobrecarregada, né? Já eram 5 filhos, praticamente a escadinha. E a minha mãe também não é os filhos caçulas, né? Que são os filhos que exigem mais atenção dos pais. A minha mãe, ela nunca teve essa percepção de que, por ela não ter tido a atenção da minha avó, ela sempre foi a filha que buscava essa atenção da minha avó. E a minha avó, hoje, ela não é viva mais, mas os meus tios, os meus primos mais velhos contam, né? Eu tenho uma lembrança muito mínima da minha avó, porque quando ela morreu eu tinha ali uns 6 anos. Mas eu também lembro que a minha avó era uma mulher de temperamento muito forte. A minha avó, ela era mal-humorada, podemos dizer no senso comum. As pessoas contam rindo, vovó, mamãe, ela era temperamental, ela tinha um gênio forte, mas a minha avó, ela era mal-humorada. E aí ela era muito nervosa, não podia pisar no calo dela, as coisas tinham que ser do jeito, no tempo dela. A minha avó, ela era essa mulher sobrecarregada. A gente está falando de uma geração de mulheres de 70, 80 anos atrás. Então eram essas mulheres, né, que como diria aquela história, era a Amélia. Ela fazia tudo em casa, então ela se sobrecarregou. E ela descontava a sobrecarga dela nas pessoas, nos filhos, no marido. O meu avô materno, né, o pai da minha mãe, eu não conheci, mas a minha mãe, assim, ela conta dele como se ele fosse um super-herói. Ele era muito atencioso, ele era o homem que provia, ele era, em compensação, né, a minha avó muito nervosa, ele era o pai da paz. Então a minha mãe, ela tem uma visão sobre paternidade muito saudável. Ela consegue acessar esse lugar dela com Deus, de crer assim com Deus, de que Deus é o pai dela com muita facilidade, porque ela teve uma experiência boa com o pai dela. Então ela tem essa percepção do Senhor Jesus, essa paternidade dela é muito evidente. Mas em relação à mãe, a minha mãe trouxe marcas. Ela trouxe esse desejo de ser notada, ela trouxe na vida dela esse desejo de ter atenção. A minha mãe conta que, como eram muitos filhos, né, eles tiveram muita abundância de comida. O meu avô levava para casa muita comida. Só que a minha mãe, ela sempre teve esse desejo de um sapatinho, de uma roupa, de uma mochila. A minha mãe, ela é aquela geração que conta que levava para os materiais da escola dentro de um saco de pão. E essa história, né, que acabou que virou meme. Como eram muitos filhos, né, o meu avô não tinha condições de comprar roupa para todo mundo. Não era um sapato, era 12 sapatos. Não era uma roupa, era 12 roupas. Então ela cresceu com essa escassez, com essa vontade
que não foi suprida, de andar bem arrumadinha, de ter ali as coisas como as outras crianças na escola tinha, na rua tinha. Então ela conta desse momento de escassez, que ela tinha vontades, que ela tinha vergonha de todo domingo andar com a mesma roupa, porque domingo era o dia de vestir a roupa nova, né? Ela conta dessa vergonha. Então ela teve essa infância abundante em comida, mas escassa em outras coisas. E isso marcou a vida dela, né? Porque ela tinha convicção de que ela tinha um monte de irmãos, que ela dormia em um quarto com um monte de gente. E isso vai um pouco manchando, né, a nossa identidade, vai formando na cabeça da gente algumas crenças limitantes, e foi exatamente isso que aconteceu na vida da minha mãe. Eu tô contando esse detalhe e vocês vão entender o motivo. E aí, a minha mãe cresce, se torna uma adolescente, e ela queria muito, gente, a atenção da minha avó. Só que a minha avó era muito nervosa, ela sempre lançava palavras, assim, de rejeição, tipo assim, sai daqui, nossa, tá me estressando. E a minha mãe ali, sempre rodeando ela, sempre rodeando ela. E a minha mãe, ela começa a querer tanto fazer parte da vida da minha avó, que ela começa a seguir a mesma religião da minha avó. A minha avó era frequentadora de um centro de Umbanda, e na época, tipo, era um tabu, você não podia falar isso. Então era muito comum as pessoas irem na igreja católica e também irem no centro da Umbanda. Não é uma intolerância religiosa, eu estou apenas contando uma parte da história. Então era muito comum a pessoa ter essa vida dupla, porque não podia se dizer que era frequentadora daquele lugar. E a minha mãe, ela queria tanto ser parte da vida da minha avó, ou ter a minha avó parte da vida dela, que ela frequentava esses lugares com a minha avó, meio que escondida, só para fazer parte da vida dela. Só para estar ali conectada, só para ter a filha que, ai, mãe, eu tô te dando a minha atenção, então me dê a sua atenção. Só que a minha avó continuava uma mulher muito nervosa, muito sobrecarregada. E aí, resumindo bem a história, a minha avó chega, né, na velhice dela, ela faleceu hoje já, e a minha mãe sempre foi aquela filha que sempre desejou ter a atenção da minha avó e nunca teve. Até no final de vida, a minha mãe era uma das últimas filhas, né, que frequentava todo domingo. A gente ia todo domingo pra minha avó. E às vezes tinha um tio lá, às vezes minha avó tava sozinha, mas a minha mãe sempre foi a filha que não falhou um domingo. E quando falhava um domingo, ou ela ia no sábado de noite ou na segunda-feira, porque ela precisava ir na casa da minha avó toda semana, porque ela sempre foi a filha que quis a atenção da minha avó, e ela fazia isso, logicamente, por amor à minha avó também. Só que a minha avó era um bichinho difícil de dar o braço a torcer, e no final de vida dela, ela realmente continuou com um temperamento bem pesado. E, enfim, a história delas é essa história de uma filha que luta a vida toda pra ter a atenção da mãe. E aí a minha mãe casa, eu sou a filha primogênita da minha mãe, e nasce uma menina. E aí a minha mãe, ela coloca em mim esse desejo de que agora eu tenho uma filha. E tudo aquilo que a minha mãe não foi pra mim, eu vou ser para a minha filha. Então a minha mãe, ela foi uma mulher que trabalhou muito. Mas sabe o que é muito, gente? Muito mesmo. Porque ela queria preencher na minha vida uma lacuna que ela tinha. Eu não tive falta de roupa, eu não tive falta de sapato, os meus materiais de escola sempre foram os melhores. A minha mãe, ela tinha uma loja, um armarinho na época, né? Então ela comprava mercadorias no Paraguai. Os meus materiais eram sempre os mais diferentes. Então ela, assim, tudo que faltou pra ela, ela quis suprir na minha vida. Ela quis que eu tivesse tudo aquilo que a minha avó, que o meu avô não puderam dar pra ela. Então a minha mãe, ela me coloca assim dentro dessa bolha, e como ela não se sentia protegida, amada, ela quis que eu fosse protegida, que eu fosse amada. Então ela me coloca dentro daquela bolha. E ali eu começo a literalmente ter um cordão umbilicado que não foi cortado na minha infância. Eu continuei nutrindo do que a minha mãe me nutria. Então quando eu cresci, depois que eu fui descobrir isso, eu tinha muitas crenças limitantes que a raiz era na minha mãe. Eu tinha muitos bloqueios, que os bloqueios vieram da minha mãe, porque o meu cordão e o dela ficaram anos conectados, justamente porque a falta que a minha avó fez, ela veio em intensidade para mim. E aí, a minha mãe não era convertida, né, como eu disse para vocês, ela frequentava duas igrejas também, ela veio dessa cultura dupla de frequentar escondida uma religião e explícita a outra religião. Ela não gosta que conta essa parte da história, mas é essa parte da história que precisa ser contada. Só que aí eu era criança, eu não tinha percepção nenhuma de que esse cordão totalmente conectado estava me nutrindo com as crenças limitantes, com a história da minha mãe, com as lacunas não preenchidas dela. Eu não tinha essa percepção.
Eu não tinha como virar e falar assim, mãe, eu não quero nutrir desse pensamento que a senhora tem. Não tinha como. Eu alimentei daquilo que ela foi me proporcionando. E aí, quando o meu irmão nasceu com um diagnóstico. Aqui eu já começo a contar a parte do encontro que minha mãe teve com Jesus. Meu irmão nasceu com um diagnóstico de morte, ele foi diagnosticado com síndrome de Down, ele foi diagnosticado com ossos de vidro, que são os ossos bem fraquinhos. Os órgãos internos dele não ia desenvolver, e o meu irmão, ele literalmente, ele nasceu para morrer de novo. E os médicos não deram para minha mãe nenhum tipo de expectativa a longo prazo, ou seja, tá, ele nasceu, ele vai ficar um tempo vivo, mas a gente não tem como de dizer quanto tempo, até porque a medicina era de 30 anos atrás, era uma medicina bem arcaica, não tínhamos todo o conhecimento que nós temos hoje, os equipamentos e afins. Então foi uma coisa assim, poxa, os órgãos dele não vai se desenvolver. Então, teoricamente, quando o osso dele começar a crescer, vai tudo se quebrar. Quando ele começar a criar uma idade de receber mais nutrientes, os órgãos dele não vai ter desenvolvido. Então, ele não vai conseguir se alimentar, ter nutrientes, e aí ele vai ficar ali em estado anêmico e ele vai definhar. Esse era o decreto sobre a vida do meu irmão. E aí, para uma mãe que recebe esse diagnóstico, é literalmente uma dor. E meu irmão foi ali, passando um mês, 2 meses, ele chegou quase a um aninho de vida. E meu irmão era um vegetal. As crianças de um aninho já estavam quase andando, já tinham dentinhos, já estavam começando a desenvolver a fala. E meu irmão era como se fosse um bebê. Do jeito que você colocava ele no berço, ele ficava. E um belo dia, minha mãe ouviu falar, uma pessoa falou com ela assim, nossa, por que você não leva o seu filho na igreja tal? Tem uma igreja que era no meu bairro, que fica em tal rua, que é uma bênção, lá tá tendo muitos milagres. Era aquelas igrejas pentecostais, né, bem raiz de alguns anos atrás, de 30 anos atrás, onde se ouvia falar, porque se vivia muitos milagres naquele lugar, milagres das pessoas cuspindo sangue, cuspindo câncer, milagres de pessoas sendo ressuscitadas. Essa igreja que a minha mãe frequentou, que ela ouviu falar, era esse nível de igreja. Então a minha mãe falou assim, milagres? Peraí, então eu vou lá. E aí a minha mãe foi, e nunca tinha ido numa igreja evangélica, era a primeira vez que ela estava tendo contato com uma igreja evangélica, ainda mais naquele perfil, né, um perfil pentecostal. Ela estava acostumada com outra religião, que era tanto a Umbanda quanto o catolicismo, a Umbanda que ela frequentava com a minha avó. E aí ela olhou aquele universo todo e a pastora veio até ela e entregou para ela a primeira vez uma profecia. E aí minha mãe ficou tipo, meu Deus, Deus fala? Como assim Deus fala? E ela creu naquilo, porque aquilo trouxe para ela uma expectativa de vida, trouxe para ela uma esperança de que o filho dela não morreria. E a profecia foi, eis que eu te digo que a partir de hoje eu vou agir na vida do teu filho, alguma coisa nesse sentido. E eu posso até trazer minha mãe aqui em outro momento para contar o testemunho para vocês. E aí ela ficou assim, assustada, mas ela creu. O coração dela pegou aquilo e creu. E quando meu irmão chegou em casa, quando ela chegou em casa com o meu irmão, que ela colocou o meu irmão no berço, o meu irmão, tipo, deu um movimento se arrumando no berço, assim. E ele não fazia isso, porque os ossos dele não tinham força, não tinha nada. Ele já era com quase um aninho, ele era um papel, gente. Colocava ele na cama assim, ele ficava até o outro dia assim, se não viesse alguém pra mudar ele. E na hora que ela viu aquilo, ela tomou um susto. E desde então, o meu irmão nunca mais parou de desenvolver. O meu irmão, ele tinha o semblante, né, de crianças com síndrome de Down. O semblante dele foi totalmente transformado. O meu irmão hoje tem outra afeição. Os ossos do meu irmão foram se fortalecendo. Ele teve um desenvolvimento retardado, né? Ou seja, um desenvolvimento atrasado. Ele custou a falar, ele custou a andar, ele custou a ler, ele custou a ter raciocínio lógico. Ele foi ter alguns desenvolvimentos, por exemplo, de uma criança de 1 ano, quando ele tinha 4, 5, 6 aninhos. Então ele teve uma fala muito complicada e eram outros tempos, né? Então não tinha acesso a psicólogo, a fonoaudiólogo naquele tempo. O meu irmão, ele foi desenvolvendo, gente, por graça do Senhor. Psicólogo naquela época era muito caro. Era R$400, R$300 uma sessão. Fonoaudiólogo, pelo SUS, impossível. Não havia tanta acessibilidade como nos dias de hoje. Então, todo o desenvolvimento do meu irmão, que hoje trabalha, que hoje fala, que é mais inteligente do que eu, que sabe fazer contas, que é muito rápido em pensar, em agir, em resolver problemas, coisas que eu não sou. Ele desenvolveu muito. Ele ainda tem algumas limitações, mas assim, quem olha não fala que meu irmão era o diagnóstico. E todo o desenvolvimento que ele teve foi fruto da graça do Senhor, porque o meu irmão não teve acesso a profissionais. Não teve, era um universo completamente diferente. Consulta no posto era tipo comum.
não tinha esses tratamentos especializados que tem hoje. E a gente também não tinha condições financeiras, no sentido assim, de pagar uma psicóloga a cada sessão R$ 400, porque era esse tipo. Não tinha tantos psicólogos como tem hoje, não tinha tantos terapeutas ocupacionais como tem hoje. E aquele que tinha era muito caro. Então, meu irmão, ele não teve acesso e todo o desenvolvimento dele é fruto do poder do Senhor. E ela creu naquela promessa. E aí, como fruto dessa entrega dela, dessa gratidão dela ao Senhor Jesus, ela se derramou na presença dele, entre aspas. Ela mudou a vida dela para servir Deus dentro daquela doutrina que a igreja que ela viveu o grande milagre impôs sobre a vida dela. Então, a minha mãe era uma mulher que, quando solteira, ela trabalhava em uma das maiores perfumarias de Belo Horizonte. Ela entrou como vendedora e ela saiu como gerente de vendas. A minha mãe era representante oficial da L'Oréal em BH. Então a minha mãe era uma mulher muito vaidosa. Ela usava os cortes de cabelo da época, ela usava roupas da época, ela era vaidosa em relação a acessórios. A minha mãe era essa mulher de vaidade nível extremo. E para vocês terem noção, hoje ainda é assim, mas alguns anos atrás, as demonstradoras de cosméticos eram cosméticos muito... não eram essas mequetrefe que tem hoje mais, né, esses chineses. Eram marcas realmente que tinham posicionamento de marca desde aquela época. E a minha mãe era esse tipo de funcionária. E aí, quando ela se converte, né, ela se é convencida a entrar dentro daquela religião, dentro daquelas doutrinas. E ela não pensou duas vezes. O coração dela foi tão grato a Deus, o que ela estava vendo e vivendo na vida do meu irmão, realmente voltou o coração dela para o Senhor Jesus. E a primeira impressão que ela teve, né, na vida cristã dela foi esse encontro com essa igreja, que já era uma igreja formada, que já era uma igreja que tinha suas doutrinas, que já tinha suas liturgias, e ela simplesmente não questionou. Ela acreditou que aquilo era a única verdade, que aquele lugar era a única igreja que tinha poder, e ela tomou aquilo para si. E ali ela foi sendo discipulada pelos líderes daquela igreja. Gente, aqui eu quero dar uma outra pausa. Eu não quero levantar a bandeira contra as igrejas que têm as suas doutrinas. Eu fui criada dentro dessa igreja, eu carrego dentro de mim uma gratidão por aquele lugar existir. Eu tenho convicção do poder do Senhor que havia ou ainda existe dentro daquele lugar. Mas eu não posso me prender dentro de uma caixinha. Eu compreendo o poder de Deus demasiado em todas as denominações, onde Jesus Cristo é o Senhor. Hoje eu tenho uma outra percepção, mas a gente ainda vai chegar lá. Mas eu não quero levantar bandeira contra essa igreja. Eu só estou contando uma história, e para contar essa história a fundo, eu preciso contar de detalhes que não podem passar desapercebidos. Eu tenho uma gratidão, eu creio no poder da mesa do Senhor, eu creio que o Senhor apresenta-se na mesa, aonde o Senhor é invocado, ali Ele está. Eu não estou dizendo de religiosos no sentido de falsos profetas, porque hoje em dia caiu muito no senso comum essa questão da religiosidade. Então a gente vê um falso profeta sendo descoberto, a gente fala lá o que a religiosidade fez. Mas os religiosos, os legalistas, são as pessoas que, por temor à palavra do Senhor, por amor àquela palavra do Senhor, assim como o apóstolo Paulo, antes dele encontrar Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele tinha zelo pela palavra. E foi o zelo pela palavra, aquela questão, né, de defesa dessa palavra a ferro e fogo. Ele se tornou um homem ferro e fogo. Então, quando eu falo de religiosidade, eu não estou falando de falsos profetas. Eu não estou falando de pessoas que estão abusando da fé. Eu não estou falando da teologia que quer roubar o dinheiro de ninguém. Eu estou falando de uma cultura religiosa onde as pessoas tinham tanto fervor na palavra do Senhor Jesus que aquilo que elas leram bateu, ficou. E aquilo tornou-se eles enrijecidos. Aquilo fez com que eles fechassem a mesa do Senhor, se envolvesse somente na tribo, de acordo com todo mundo que estava dentro do mesmo padrão, e excluísse as pessoas que estão fora do padrão. E isso não é cristianismo. A mesa do Senhor é para todos. O processo de santidade, ele vai muito além do que a mudança de roupas. E é sobre isso que eu também quero falar. Mas calma, eu não quero falar contra a igreja, nem essa igreja, nem qualquer outra igreja. Eu só estou falando das pessoas que têm um zelo muito grande da palavra do Senhor Jesus e muitas vezes se fecham e tornam as coisas mais pesorosas. Os religiosos, que não são os falsos profetas, são as pessoas que amam a palavra de Deus e eles pensam, cria-se uma mentalidade que para ser amado eu preciso fazer algo em troca. Para receber a minha salvação, eu preciso criar um padrão de vida que muitas vezes é um padrão de vida santo, né, afastado do pecado, mas fixa-se essa mentalidade
que a mudança precisa ser muito mais externa do que externa. Então a minha mãe, ela foi ensinada que para ela servir Jesus, ela tinha que deixar o cabelo crescer, porque ela tinha o cabelo bem curtinho, ela não pode usar os acessórios. E é engraçado que da outra vez que eu tentei contar esse testemunho, as pessoas me criticaram exatamente nisso. Como que você ousa falar da doutrina sendo que você tem o cabelo curto, sendo que você usa acessórios? Porque ainda se tem muito essa mentalidade cheia de zelo pela palavra, mas que me torna muito mais enrijecido do que de fato um adorador. E a minha mãe se tornou enrijecida e não uma adoradora. Embora ela tenha assim um coração muito grato ao Senhor, aquilo que ela foi reproduzindo na vida dela tornou ela uma também religiosa. A minha mãe, ela mudou a vida dela de um dia para o outro, o que causou naquele primeiro impacto, nessa primeira mudança, um conflito dentro da minha casa. O meu pai casou com uma mulher e de um dia para o outro ele tinha outra esposa dentro de casa. No começo ele não aceitou a questão das vestes, ele não aceitou a questão do cabelo. A minha mãe é dessa geração de mulheres que não podia mais pintar o cabelo, então o cabelo dela foi ficando bem branco, ainda bem nova, né? Ali nos 40 anos, ela já deixou de pintar o cabelo. É de uma cultura onde não podia se depilar as partes íntimas, então ela seguia aquela doutrina e aquilo comprometeu, logicamente, o casamento dela. Não houve divórcio, porque o meu pai, ele é um homem que ama muito a minha mãe. Tem os seus defeitos, mas ele tem esse amor por ela muito grande. Só que ele viu que a minha mãe se transformou, né? A aparência dela foi se tornando uma aparência de descaso com ela e ela não é mais dela, né? Ela é agora o corpo do meu pai, só que nunca foi se ensinado isso. A religiosidade, né, a doutrina é tão certa que não se olha se o seu marido não aprova, se você deixou de ser um desejo para ele. Não, você tem que ser assim. Então foi-se ensinado que antes de colocar a camisola até o pé, você precisa colocar uma outra veste. Então aquilo vai mexendo com a sexualidade dos homens e vai comprometendo o casamento, né? A Bíblia diz que não podemos andar no jugo desigual com os maridos, mas a religiosidade prega-se muito algumas coisas da palavra e esquece de outros princípios da palavra de Deus. E aí a minha mãe, ainda ali no primeiro momento, ela vive essa transformação muito intensa, muito radical, assim, e ela foi corpo, alma e espírito para essa nova realidade. E quem conhecia minha mãe antes, quem conhecia ela depois, assustava. Então foi, teoricamente, podemos dizer bem explicitamente, um escândalo. Meu Deus, o que aconteceu com a Justília? Meu Deus, ela era tão vaidosa, tão bonita, e aí ela se descuidou do corpo, ela foi engordando, porque era pregado que vaidade é errado. Era pregado que você não pode ser vaidosa, que você não pode chamar a atenção dos homens, que você tem que ser praticamente uma pessoa que passa sem despertar o desejo do outro. Então, se você tem alguma vaidade no seu coração e você desperta o desejo do homem, você é uma pecadora. O pecado nunca é do homem que cobiçou a mulher que não era para cobiçar. Então, foi criando-se dentro da mentalidade dela, e eu volto a dizer, gente, era a primeira vez que a minha mãe estava tendo contato com o mundo cristão, com esse universo todo. Foi a primeira marca que ela teve. E aí ela se tornou enrijecida, ela não aceitava outras religiões, ela não aceitava palavras de outros pastores que não fossem os líderes dela, porque os outros pastores já diziam que não tinha problema, e aí brigava-se dizendo que não havia Deus em outras igrejas, que Deus passeava nas outras igrejas, mas naquela Deus morava. Brigava-se que no céu não iríamos entrar de calça jeans, que as pessoas tinham que abandonar as suas roupas, só que eu não lembro da minha mãe ter vivido experiências internas. A minha mãe, ela chegou nos 50, 60 anos, vou chegar nos 60 anos ainda, com muitas marcas de mágoas, de coisas passadas. Então se pregou muito a mudança externa e pouco foi se falado da necessidade dela se arrepender, dela liberar perdão, principalmente para as irmãs que eram ali na faixa etária da mesma idade, briga-se pela atenção da mãe. E aí você vai tendo conflitos familiares e você não trabalha esses conflitos internos quando se converte, porque a mudança externa já está suficiente. Ela veio com algumas marcas, com algumas carências que não foi permitido Jesus preencher para que a alma dela florescesse. Então, assim, a mudança externa inteira, mas a interna foi maquiada, foi substituída pelas doutrinas. E aí,
quando a minha mãe se converteu, ela não me obrigou a seguir as mesmas doutrinas que ela. Não obrigou a mim, não obrigou o meu pai, não obrigou o meu irmão. A única coisa que ela pedia era, no dia que você for na igreja, você, em respeito à doutrina, você vai como é a doutrina da igreja. Só que desde pequenininha, minha mãe se converteu, eu tinha 4 aninhos quando meu irmão nasceu. Mas desde pequenininha, a minha mãe me ensinou a ser vaidosa como ela era. Só que depois ela deixou de ser e eu continuei gerando dentro de mim essa vaidade. Eu gostava, sempre gostei de brincos, de colares, de esmalte. Desde criança eu sempre fui muito vaidosa. E aí quando eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que me desfazer das minhas vaidades, da minha identidade, vestir uma outra roupa, vestir uma outra identidade para ser aceita por Jesus na igreja, porque se eu fosse do jeito que eu era, eu seria reprimida e também não iria agradar a Deus. Então eu tinha que ir com a roupa que agradava a Jesus. E aí foi me ensinado que tudo bem você ser assim, só que aí foi me ensinado a ter dupla personalidade, dupla identidade. Eu não podia ser eu na presença do Senhor. E aí eu começo a ser discipulada, né? Chega a minha parte da história. Eu não tenho muitas memórias desse tempo, né? Da cura do meu irmão. Eu era uma criança de 4 anos de idade. Mas eu me recordo de ir pequenininha para a igreja, de me sentir um peixe fora d'água, porque eu via aquelas meninas com outras vestes. Gente, por mais que você tá vestido de outra roupa, percebe-se a diferença, né? Então eu nunca me senti parte daquilo. Eu amava ir na igreja. Gente, eu fui uma criança que eu amava ir na igreja. E eu sou do tempo que as crianças ficavam nos primeiros bancos, né? E a gente não podia fazer barulho, senão o pregador chamava atenção ali mesmo no microfone. Então eu sou dessa geração que foi ensinada sobre temor. As coisas do Senhor não são levadas à brincadeira. O culto é um culto de entrega, de adoração, é um culto racional. Embora eu não tivesse muito entendimento do que estava sendo pregado, eu sabia que eu tinha que ter reverência. Eu aprendi a dizimar quando criança e a dizimar com amor. Eu amava ser a primeira criança que ia entregar a oferta. Eu sempre fui muito amorosa com a casa do Senhor, mas eu não me sentia parte daquilo. E aí o diabo aproveitou dessa lacuna não preenchida e me contou uma mentira, dizendo que eu não era amada, que Deus amava mais as meninas que estavam dentro da doutrina do que de fato eu. Eu ouvi essa mentira quando eu era criança e eu desenvolvi essa mentira até a fase adulta. E aí, eu nunca me senti parte. Porque a mente que eu tinha eu estou aqui com uma roupa igual das meninas, mas essa não sou eu. E aí, quando eu chegava da igreja, a primeira coisa que eu fazia era arrancar as roupas, colocar meus brincos de novo, colocar minhas pulseiras, colocar minha roupinha, porque aquela era a Ju. Aquela era a minha identidade. Então eu vivia esse conflito muito grande que para estar na presença de Deus, eu tinha que me despir das minhas próprias vontades. Lógico, gente, que quando a gente se converte, existe essa questão das renúncias dos nossos pecados, mas até então aquilo não era um pecado para mim. Aquilo quando você tirava e dizia para mim assim, para você ir para a igreja, você tem que ser assim, assim, assado, você estava tirando de mim a minha identidade. E aí eu me apresentava diante de Deus como alguém que para ser aceita por ele, eu tinha que ser outra. E isso bugou a minha mente. Eu vivi um conflito muito grande na minha infância, porque eu amava estar na igreja, eu amava as canções, eu amava as orações. Eu chegava em casa e eu colocava as minhas bonecas todas na minha frente e brincava de pregar para elas, porque eu sempre tive essa vontade de estar ali no meio, versus o momento que eu sentia de que eu não era parte daquilo, que eu não era amada pelas meninas da minha idade, que eu não era vista. Isso tudo quando criança. Só que aí eu continuei frequentando a igreja, né, da minha mãe, e aí eu me tornei mocinha, ali na fase dos 11, 12 anos, e continuei a mesma coisa. Minha mãe nunca me obrigou a vestir as roupas da doutrina, a seguir a doutrina, na verdade, mas sempre foi falado, quando for na igreja, você tem que ir dentro das doutrinas. E aí pra mim se tornou normal, gente. Eu nunca questionei, porque aquilo pra mim era extremamente normal. E eu nunca tive contato com outras igrejas, porque a minha mãe nunca foi em outra igreja. Eu nunca tinha tido contato com outra igreja. Eu não sabia que aquilo era aquela igreja. Eu lembro que quando eu era criança, tinha uma menina na minha sala que ela era batista. Aí no dia que ela falou que ela era crente, eu olhei pra ela assim, hã? E você veste short? Que era o shortinho do uniforme. Eu não conseguia entender. Na minha cabeça, ela era uma falsa cristã. E eu de short e bijuterias. Mas eu era cristã só na igreja. Entende o que o legalismo faz? Ele quer que os outros cumpram uma regra que você, às vezes, não cumpre. E eu fui ensinada, desde criancinha, aquilo também. Embora eu não cumprisse, né? A outra tinha que cumprir. E aí, eu cheguei na idade ali dos 11, 12 anos. Mocinha, né? Adolescente. E eu continuei seguindo as mesmas práticas.
Só que nessa altura do campeonato, eu já transitava no bairro. Eu já ia na padaria, já ia na papelaria, no mercado, no açougue. E as pessoas da igreja me viam andando pra lá e pra cá, de short, de calça, de esmalte, de bijuterias, que eu sempre gostei. E aí as pessoas começaram a já me olhar com outros olhos. Eu não era mais uma criancinha. Agora eu era uma adolescente. E aí quando eu ia nos cultos, já começou a vir as críticas. Olha, Jesus não gosta, viu? Você tem que mudar. Não adianta você vir na igreja de um jeito e passear no bairro de outro. E aí começou as críticas, e aí eu comecei, já tinha na minha mentalidade que eu não era amada, porque eu não seguia a doutrina. Aí quando as pessoas da igreja começaram a falar aquilo, que aí desandou mesmo, porque eu comecei a deixar de querer ir na igreja. E paralelo a isso, quando a minha mãe se converteu, a minha tia, que era irmã dela, também se converteu, porque o milagre foi muito grande, que aquilo testemunhou Jesus na vida do meu irmão para outras pessoas, e a minha tia também se converteu. Então, eu ia na igreja, na mesma igreja, com a minha mãe e com a minha tia. E a minha tia, gente, ela foi a pessoa que... Ela foi o cuidado de Jesus na minha infância. Porque ao mesmo tempo que eu fui apresentada ao Jesus da minha mãe, que é o Jesus de regras, que é um Jesus carrasco, que é um Jesus que para que eu possa ser abençoada, eu tenho que estar dentro da doutrina, para ser aceita eu tenho que tirar minha identidade. Esse Deus que a minha mãe conheceu, e ela reproduziu ele na minha vida, eu fui apresentada a um outro Jesus, que era o Jesus da minha tia. É engraçado porque a minha tia foi discipulada pelas mesmas doutrinas, dentro da mesma igreja, só que ela teve uma percepção diferente de Jesus. A minha tia, embora também tenha mudado muito a vida dela, as doutrinas dela, ela seguisse aquelas doutrinas com muita santidade e rigidez também, ela teve um encontro com Deus diferente da minha mãe. Ela teve um encontro com Jesus de ser uma verdadeira adoradora. Então, ali na minha infância, eu tive esse contato com Jesus através da minha tia. Ela que me ensinou a orar, a minha tia me ensinou a ler a Bíblia, foi ela que me deu a primeira Bíblia infantil, que eu guardo até hoje, que vai ser a Bíblia dos meus filhos. Ela que... Eu passava muito tempo com ela, né? Minha mãe trabalhava muito, minha mãe viajava para buscar mercadoria no Paraguai. Eu ficava ali com essa tia minha. Então, de madrugada, antes de dormir, a gente ajoelhava no chão, a gente orava, e ela falava comigo assim, olha, tudo que você pedir, você precisar, peça a Deus que Ele te dará. E aí eu fui criando experiências, porque ela tinha experiências no quarto dela, e aquilo foi me influenciando, né, quando eu dormia na casa dela, aquilo foi me influenciando muito. Então eu tive muitas experiências quando criança, e eu tinha a visão aberta, eu tinha muita visão de demônios, nunca de anjos, mas eu tinha visão de demônios. Eu via vultos, eu conversava com os vultos, eu tinha medo dos vultos, e aí um dia eu contei aquilo pra minha tia, e ela me levou na igreja e a irmã falou, olha, ela tem a visão aberta e etc, etc, etc. E a minha tia me ensinou a lutar batalha espiritual. Gente, quem em sã consciência ensina uma criança de 6 anos a lutar batalha espiritual? E aí ela falava, não, quando ele aparecer, você vai orar assim, assim, sabe? Você vai ter autoridade. Então tudo que eu tenho, assim, de autoridade, batalha espiritual, eu também aprendi quando criança. Então eu falo que a minha tia, ela foi o cuidado de Jesus. Eu tive algumas marcas, mas o Senhor sempre envia alguém que você pode não lembrar, mas o Senhor traz a memória, tipo, filha, eu não deixei que você tivesse uma marca só. Eu te apresentei outra marca. Lembra aquela pessoa? Aí você vai e lembra que havia uma pessoa que não era o dogma, que ela era uma adoradora. Sempre vai haver, gente. Entre os religiosos, sempre vai haver uma adoradora ou um adorador. E na minha vida foi a minha tia. E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha tia foi diagnosticada com câncer e ela ficou muito mal no hospital e ela faleceu. E aí, quando ela estava doente, assim, eu falei com Jesus, Jesus, ela disse que tudo que a gente te pedir, o Senhor responde. Então eu quero muito pedir a cura dela e eu prometo pro Senhor que eu nunca vou pegar recuperação em matemática, porque eu sempre fui ruim em matemática. E aí, o Senhor levou ela. O Senhor amava tanto a minha tia que ele falou, não, eu vou trazer ela pra perto de mim. E aí, quando a notícia da morte dela chegou, eu lembro que eu olhei pro céu e eu já ia perguntar, mas ela disse, e eu lembrava que ela amava tanto Jesus, que eu não podia questionar o não de Deus. Foi o meu primeiro não, com 10 anos de idade. Eu entendi que Deus respondia orações, mas tinha orações que ele dizia não, por conta dela. E a influência dela foi muito grande na minha vida, essa influência dessa adoradora, dessa cantora, dessa pregadora de criança. Eu me tornei ministra de criança e tudo que eu faço, eu tenho as marcas da minha tia, porque a criança que ela discipulou foi eu. Eu fui o Ministério Kids da minha tia. Ela não está mais aqui, mas o legado dela habita dentro de mim. Só que,
A gente tem muito mais influência da nossa mãe do que de qualquer outra pessoa. O nutriente, né, que vem do cordão umbilical da nossa mãe para nós é muito maior. Então, realmente, a figura materna, o ensinamento da minha mãe foi muito mais impactante do que aquilo. Foi muito mais denso, era muito mais presente. A minha tia só ficava alguns finais de semana, a minha mãe era todos os dias da minha vida. Então, eu fui tendo aquele contato com Jesus que a minha mãe conheceu, ela me apresentava. Um Jesus que odiava o mundo, um Jesus que tinha somente alguns filhos preferidos, um Jesus que ia barrar as pessoas de calça, ensinava-se que os homens têm que usar tipo uma regatinha por baixo da roupa. Então, um Deus que ia barrar os homens que não usavam regatinha. Foi-se ensinado muito essa questão da doutrina, essa questão de que para ser salvo você precisa fazer muitas coisas, essa questão de que você não pode comer carne de porco porque na Bíblia está escrito, essa questão de que tem... essas doutrinas, gente. Enfim, eu não vou ficar fazendo um altar de adoração a isso. Mas foi-se ensinado esse Deus carrasco. Então a imagem que eu criei de Jesus na minha mente era um Deus que só me ama quando eu faço algo bom pra ele, um Deus que fora da igreja ele não me ama, um Deus que ama mais as outras filhas do que eu, um Deus que tá sempre zangado, um Deus que não ama todo mundo, fala-se que Deus é amor, mas não se ama todo mundo, e um Deus que, para que eu possa ser aceita por ele, eu não posso ser eu. E aquilo me deu um bug na mente. O Deus de doutrinas que parecia que eu nunca ia conseguir cumprir todos aqueles protocolos. Um Deus que seria para sempre inacessível. E aí eu fui ensinada a ter Deus somente nos momentos que eu precisava, para buscar Deus bênçãos. Então eu fui uma adolescente que quando eu comecei a querer desviar da igreja, o que me mantinha dentro da igreja era que eu precisava ser abençoada. Os pedidos de adolescente, né? Eu precisava passar de ano, eu precisava comprar alguma coisa. Então eu ficava ali orando a Deus só por isso. Eu não fui ensinada a adorar o Senhor, né? Embora minha tia me ensinasse, os ensinamentos da minha mãe eram muito mais fortes. E aí, gente, eu tive assim um encontro com Deus que marcou a minha vida. E eu tive uma visão do Senhor que não me fez permitir, desejar estar com Ele ali. E ali, paralelo a todo o meu desenvolvimento, né, de criança para adolescente, a minha mãe ela foi se tornando enrijecida no meio do tempo. Ela não aceitava outras opiniões que não fossem as opiniões que ela tinha aprendido na igreja. E aí, na minha família, tinha minha mãe pentecostal e uma tia batista. E elas se divergiam, assim, tremendamente por questões teológicas. A minha mãe não aceitava as doutrinas da minha tia, né, os princípios da batista. Então, isso, assim, foi muito desgastante. A gente não tem percepção de que aquilo está sendo desgastante, porque se vê tudo normal. Mas quando você olha para trás e fala, meu Deus, o que aconteceu? O que passou aqui? Por que brigou-se tanto por conta disso? E aí, quando eu me tornei ali pré-adolescente, né, eu não queria mais ir na igreja. O Jesus que eu aprendi a conhecer não me deixava querer manter perto dele, até porque eu posso fazer o seguinte, eu posso viver minha vida inteira do jeito que eu quero, fora da igreja, e quando eu precisar, eu visto a roupa e peço Deus uma ajuda. A mentalidade que foi criada na minha mente era que eu só podia aparecer diante de Deus pronta, de acordo com a vontade dele. Então, quando eu comecei a ir na igreja, comecei a receber as críticas dos irmãos, eu comecei a desejar não ir mais para a igreja. Eu não queria mais. Aquele não era mais o meu lugar. E era a única imagem de igreja que eu tinha, a única referência de igreja que eu tinha. E aí eu já me recordo, bem mocinha, brigando para não ir na igreja, fingindo que estava dormindo para não ir na igreja. Era a época de brincar no bairro, né? Então era o dia de igreja, quarta-feira, eu saía 5 horas depois da escola para brincar e só voltava depois que a minha mãe tinha ido pra igreja. Eu me recordo de duas memórias muito fixadas na minha mente. Uma foi o dia que eu cheguei em casa e fiquei escondida atrás da casa até a minha mãe tomar banho e sair pra igreja. E depois que ela saiu, aí eu saí do esconderijo, tomei meu banho e fiquei plena porque eu não queria ir pra igreja. E um outro momento que eu lembro que eu já não queria ir pra igreja, comecei a inventar desculpas, era que eu peguei a minha sandália e cortei aquele fiozinho que fica no meio da rasteirinha. E aí eu subi um morro, que a gente ia a pé, que a igreja era bem pertinho, eu subia um morro segurando a parte da fita cortada com os dedos. Aí quando chegou na metade do morro, eu abri os dedos, mãe, minha sandália arrebentou. Gente, eu tinha cortado com tesourinha de escola para não poder ir pra igreja. Tamanho era a minha insatisfação de estar naquele lugar que um dia eu amei estar. E aí eu fui perdendo a referência de igreja. Eu não tinha mais referência de igreja, mas o Senhor continua sendo um Deus bondoso com as nossas vidas. Um Deus que continua nos protegendo, um Deus que continua discipulando a gente. E aí, quando eu
já estava ali mais mocinha, adolescente, a minha tia Batista, que minha mãe divergia com ela sempre me chamava nas férias para ir para casa dela, e na casa dela tinha uma célula. Então, durante os meus dias de férias que eu estava lá, eu era participante da célula, né? Os meus primos que arrumavam as cadeiras, eram os meus primos que preparavam os lanchinhos, era a minha prima que ficava com as crianças enquanto acontecia a célula. Era quase uma igreja na casa dela. E ali eu tinha meus primeiros encontros com servir o Senhor, né? Servir a casa do Senhor. Era com muito amor. A família da minha tia serve até hoje o Senhor com muito amor, com muito zelo, com tudo que eles têm, com tudo que eles são. E aquilo era bonito de ver. Eu gostava daquele ambiente, mas havia uma mente que dizia assim, Deus não está aí, ele só passeia, só existe Deus naquela igreja, que é a igreja da minha mãe. Só que eu me entregava, né? Eu vivia todo aquele contexto, eu cantava, os meus primos faziam teatros, então foi o primeiro contato. Hoje eu sou do Ministério de Teatro e meu primeiro contato com o teatro foi ali nas células da casa da minha tia, né? As células batistas. E aí, gente, pra mim, assim, foi encantador, porque eu amava aquilo. Só que era só nas férias, ou de janeiro ou de julho. Quando eu voltava pra casa, eu voltava os primeiros dias crente. Eu lembro que minha prima me deu um CD do Diante do Trono, e aí eu comecei a ouvir o Diante do Trono. E meu sonho era ir na igreja da Lagoinha, que eu moro aqui perto, né? Mas minha mãe não deixava, porque a igreja não é a igreja de Deus. Olha a bagunça que tá acontecendo ali dentro. E na verdade, gente, o que estava acontecendo na Lagoinha naqueles anos era um avivamento que marcou a geração, que marcou o Brasil, que marcou a história da igreja no Brasil. E eu não participava daquele avivamento, eu queria ir, mas minha mãe não deixava, então eu vivi o avivamento através dos CDs do Diante do Trono, né? Eu tive minhas experiências com o Senhor, eu colocava, o Senhor abria minha mente para entender o que estava dizendo aquelas canções e eu me derramava na presença do Senhor. Mas passado alguns dias, as minhas referências eram o quê? Escola, eram os coleguinhas da escola, então eu rapidamente quebrava aquela aliança de quebrantamento e voltava a ter a minha vida que eu sempre estava acostumada a ter. E aí, eu tive muito esse conflito na minha mente, sabe? De viver essa dupla vontade, de uma hora querer estar na presença do Senhor e de outra hora não querer estar, porque eu lembrava que havia um Deus que não me amava, que o que me diziam dele não me dava vontade de permanecer na presença dele, mas em outro momento eu lembro de ir para acampamentos com a minha tia, acampamentos com os meus primos, que eu me quebrava, gente, eu tive experiências com o Senhor desde a infância até a adolescência, mas quando eu voltava para minha realidade, aquilo me expulsava da presença do Senhor. E aí eu lembro de um acampamento que eu fui com os meus primos, né, da igreja da minha tia, que a gente fez um ato profético. Eu nunca tinha participado de um ato profético e eu amava aquilo. E eu lembro que a gente tinha que queimar um Deus do nosso coração. E naquele acampamento eu descobri o que era idolatria. Porque sempre foi se falado que idolatria era somente os santos. Mas naquele acampamento, eu com 14 anos de idade, há muitos anos atrás, foi me falado que havia outros deuses que a gente colocava. E eu lembro que tinha que colocar o nome do seu Deus no papelzinho e queimar. E eu lembro que eu coloquei computador. Eu entendi que o meu Deus não era os santos, porque eu não adorava os santos, mas eu tinha outros ídolos. E ali eu fui aprendendo a me esvaziar das minhas idolatrias. Gente, aquilo pra mim foi tão maravilhoso, porque eu nunca aprendi aquilo dentro da religiosidade. Na minha cabeça eu era santa, porque eu não servia santos. Só que eu voltava para casa. Quando eu fui para uma escola, havia um amigo de escola que a gente se tornou muito amigos, quase irmãos. E ele era desviado, ele era da mesma faixa etária que a minha, e ele também não queria ir na igreja da mãe dele. E aí, a mãe dele era obreira da Quadrangular. E o que ela fazia? Ela ia na escola e ela entregava os convites de cultos da Quadrangular para os colegas. E aí a gente achava o máximo, não, vamos para a igreja da mãe do fulano. E aí a gente levava ele. Então ela usava disso para poder atrair ele. E esse cuidado dela com o filho fez com que ela cuidasse de quase mais de 10 colegas que ele tinha. Então eu tive esse encontro esporádico com a Quadrangular ali na minha adolescência também. A gente ia, fazia parte dos congressos de jovens, mas sempre havia na minha memória que não havia Deus naquele lugar. Que Deus ali só ficava andando, né? Nas igrejas ele só passeava, mas ele morava mesmo só na outra igreja. Então eu nunca me envolvi, nunca me entreguei, nunca me posicionei, porque ao mesmo tempo os dogmas, a liturgia, o legalismo sempre me prendia de volta. É aqui que você tem que estar. Mas aqui eu não me sinto amada. Aqui eu não me sinto parte. Aqui eu vejo as pessoas olhando pra mim como se eu fosse uma alienígena. Aqui as pessoas me tratam como se eu fosse uma pecadora. E eu precisava ter tido encontro com Jesus que eu não tive. E aí, em contrapartida, nesse mesmo tempo que eu tava nessa escola, que eu já tinha ali meus 14 anos,
que eu não era aceita pela igreja, em contrapartida eu fui aceita pelo mundo. Na época de escola, né, escola grande, muita gente, era um ano de Copa do Mundo, e aí quando acabava, era feriado na verdade, né, a gente combinou de assistir os jogos na casa de uma colega, que a mãe dela estava trabalhando, alguma coisa assim, a casa ficava melhor pra gente poder fazer churrasco nos dias de jogos da Copa do Mundo. E ali eu fui super inocente, o único conflito que eu tinha era esse, né, de amar e não ser amado dentro da igreja. Só que eu comecei a ter outros tipos de experiências nessas festas. Nessas festas, já tinha, né, na minha sala, que era ali o primeiro ano, os meninos repeteco, os meninos que estão no primeiro ano, mas já têm ali 17, 18 anos, que já são os meninos mais velhos, né? Então eles foram participar dessas festas com a gente, que eram as festas da escola. Algumas meninas também, repeteco, e eles eram mais maduros, mais velhos mesmo. E aí eles começaram a levar pra dentro dessas festas os colegas deles. E aí os colegas deles vendiam droga, ia levar droga pra dentro dessas festinhas. Então, assim, o primeiro contato de festa que eu já tive esse impacto. Então eram festinhas que até então na minha cabeça era só um churrasco, mas começou a descer engradados e engradados de cerveja, começou a se ter muitas drogas. A gente estava sentado na sala assistindo o jogo, mas de repente levantava uma menina e o menino ia pro quarto. Então ali eu comecei a ter esse contato com o sexo, né, bem novinho. E aí quando você não vive aquela realidade, você tá tipo um peixe fora d'água. E eu não bebia, eu não fazia nada, eu era tipo assim, uma lady. Só que pra me sentir parte daquela galera, eu tive que começar a fazer as mesmas coisas que todo mundo fazia. Então eu comecei a beber vinho com leite moça, eu colocava mais leite moça do que vinho, tá tranquilo. Mas eu via que não resolvia, que eu continuava do mesmo jeito, aí eu diminuía a quantidade de leite condensado e colocava mais vinho. Passado, tipo, até o final da Copa eu já tava bebendo uma garrafa de vinho sozinha. Tudo foi muito rápido. Então aquilo que eu não era aceita dentro da igreja, fora da igreja, eu fui aceita com muita rapidez. O mundo me amou de tal maneira, e eu vou dizer algo pra vocês. No início, eu realmente fui muito influenciada, mas logo depois, gente, não demorou muito tempo não, porque eu sempre fui muito festeira, eu sempre fui muito de fazer as coisas. Passado algum tempo, era eu que influenciava as pessoas. Gente, vamos fazer um churrasco depois da escola. Gente, vamos fazer tal coisa. E eu conheci meninos que usavam drogas. Eu nunca usei drogas. Drogas, não. Mas bebida, eu me tornei, tipo assim, tete a tete com os meninos. Porque eu fui me entregando para aquilo. Minha mãe nunca pode dizer, ai, minha filha era má influência. Não, eu era má influência. Era eu que chamava, era eu que convocava, era eu que juntava dinheiro, que arrecadava dinheiro para comprar bebida, para comprar carne. Isso tudo na escola, ali com 14, 15 anos. E aí foi a parte que eu, desandei. Eu não quis mais ir pros congressos que a minha tia me chamava, porque eu tinha festa agora nas férias, né? Eu tinha festas para organizar, agora eu tenho o meu grupo de amigos, tia, eu não posso ir mais. Igreja da minha mãe, nem na porta eu passava mais. Eu quis, assim, realmente viver uma vida de liberdade que foi me dada pelo mundo, né? Enquanto a igreja me expandia, a igreja que eu frequentava com a minha mãe, dizia que eu não podia ser daquele jeito, o mundo foi, não, pode vir do jeito que você é, que aqui você é aceita, que aqui você é amada, que aqui você é ouvida, que aqui você é acolhida. O mundo abriu as portas pra mim. E eu seria hipócrita de dizer assim, não, mas eu nunca senti... Não, eu amava aquele lugar. Eu nunca vou poder dizer assim, eu sempre amei a igreja, eu estava no mundo, mas eu tinha percepções da igreja. Nunca. Eu amei aquele contexto, eu amei aquela vida. Pra mim era vida aquilo. Às vezes eu olhava as meninas da igreja, né, que foram crescendo, as meninas que foram crescendo comigo, tinha lá seus 14 anos, continuavam frequentando a igreja, e eu, que trouxa, isso aqui que eu tô vivendo que é vida. Essas meninas nunca vão experimentar isso. E ali eu fui me liberando, conhecendo. Aí eu fui tendo meus encontros com o mundo, né? As marcas dos amores não correspondidos, dos amores que só querem você por um momento. Ali eu fui conhecendo os amigos que só estão com você por conta daquilo que você tem, daquilo que você carrega. Não, fulano, eu vou com você, mas você paga pra mim? Não, lógico, nós somos amigos. A gente vai conhecendo as pessoas que parecem ser as pessoas mais incríveis do mundo. E você vai sendo literalmente infiltrada naquela sociedade, naquela cultura. É feito você acreditar que aquilo é vida, que é onde você pode ser quem você é. E de fato, eu podia ser quem eu era. Só que ali eu fui usando da minha liberdade para fazer libertinagem. Eu amava sair sábado e voltar só domingo. A minha mãe, ela perdeu o controle de mim, podemos dizer assim. Minha mãe nunca sabia onde que eu estava, com quem eu estava. Eu só contava para ela aquilo que eu queria que ela soubesse. E eu me tornei rebelde, uma adolescente rebelde mesmo. Não, eu tô vivendo a minha vida.
E aí ela perdeu o controle, porque quando ela ia falar comigo de igreja, não quero saber. Eu tenho minha fé, porque quando eu precisava, eu usava minha fé. Eu ia pro quarto, eu orava, eu pedia a Deus ajuda, eu pedia a Deus a recuo, eu pedia a Deus para me abençoar o namoro com fulano. Eu tinha agora essa minha experiência de buscar Deus só quando eu precisasse, não mais o todo o tempo, porque era só eu me vestir de crente e pedir que eu seria abençoada. E aí, isso eu com 14, 15 anos, e foi indo, 16, 17, 18, 19, 20, quase na casa dos 30 anos. Até que toda aquela liberdade que eu vivi no mundo, ela me disse que era de graça, mas não é que ela me cobrou, menino. Um dia chegou na minha casa um boleto chamado dívida impagável. Tudo que você viveu desde os seus 14 anos, você tem uma dívida com o mundo. E eu via aquele peso de que eu não conseguiria pagar aquela dívida. Aquela dívida veio uma cobrança chamada dependência emocional. A dívida veio cobrando em forma de ansiedade, depressão, pensamentos de suicídio, tentativas de suicídio, complexos de baixa autoestima, rejeição, traição de amigos, traição de namorado com amigas. A dívida que o mundo me mandou foi uma dívida que eu olhava para ela e eu tinha desespero. Aí, os frutos do mundo, que em primeiro momento te dá uma liberdade extensa, de repente começa a te aprisionar. Você entende que você não estava numa liberdade falsa, você estava presa a uma cultura pela qual, nesse momento que você começa a viver de depressão, ansiedade, relacionamento tóxico, rejeição, complexo de baixa autoestima, tentativas de suicídio, você não está livre mais. Você agora está presa. E aí eu comecei a viver, eu vou contar de forma bem resumida, eu comecei a viver um outro momento da minha vida, que foi o momento que o mundo me cobrou a liberdade que um dia ele me deu. Eu achei que era de graça, mas ele mandou uma conta impagável. E aí, naquele momento, eu comecei a ter fome e sede de algo que eu nunca tinha experimentado na vida. Libertação, cura, satisfação e algo que pudesse me aliviar daquela dor. Eu achava que era morte, por isso que eu tentei me matar. Aí, eu lembrei que eu tinha conhecido um Jesus de criança. Só que nessa altura do campeonato, gente, eu não podia chegar na minha mãe e falar: mãe, eu preciso de Deus, porque a primeira coisa que ela ia falar comigo é: eu te avisei, eu falei, e eu não queria aquilo pra mim. E aí eu pensei assim: olha, eu cresci numa igreja, eu vou lá, né? Eu troquei de roupa e fui nessa igreja. Só que já tinha se passado mais de 15 anos, eram outras pessoas, era um outro contexto, e eu pensei assim comigo: eu vou nessa igreja, que é a igreja que praticamente me expulsaram. Porque era a única referência de igreja que eu tinha. Eu precisava de ir no lugar onde Deus estava, não que Deus estava passeando. E era a única igreja que eu tinha confiança que Deus estaria. Minha imaturidade naquela época. E daí eu fui nessa igreja e quando eu cheguei lá tinha uma outra irmã, que não era irmã daquela época, era uma outra moça que tinha convertido, uma senhora. E aí quando eu cheguei lá, ela veio me abraçando e dizendo assim: Deus manda te dizer que ele estava te esperando há muito tempo neste lugar. E aí eu me derramei em lágrimas. E aí, eu não vou contar tudo aqui nesse vídeo, porque a história é muito grande, mas só para resumir, eu vou contar em outros testemunhos. Como que eu fui acolhida pela igreja, como que foi meu processo de conversão. Eu vou contando ao longo dos dias sobre tudo isso daqui. Mas só me atentando ao fato do Deus que eu conheci através da minha mãe. Quando eu cheguei nessa igreja, de novo, escondida da minha mãe, eu tive esse encontro com essa moça, com essa senhora, com essa irmã do coque, que ela tinha uma mentalidade diferente. Ela foi a minha cura naquele lugar. E ali ela não tinha a mentalidade que as outras irmãs tinham. Então o Senhor preparou tudo para que eu pudesse estar ali. E ali ela começou a me ajudar. Ela conversava comigo, ela trocou de número de WhatsApp comigo, ela me mandava mensagem, ela quis me ouvir. Coisas que eu nunca tinha vivido naquela igreja, Deus preparou aquela irmã para poder me ouvir. E aí ela começou a ser a minha mãe na fé. A mãe na fé é aquela que começa a te dar novos nutrientes, aquela que começa a te apresentar Jesus de uma outra forma, aquela que começa a te dar novas experiências, aquela que começa... Ela não desbancou a minha mãe de dentro de mim, ela só me apresentou o Jesus que ela tinha experimentado, provado e visto. E aí, pra mim, foi muito importante, naquele mesmo ambiente, eu não tô dizendo que você tem que ir pro mesmo ambiente, mas eu tô dizendo que talvez seja importante você agora ter uma outra referência de uma pessoa que vai te passar os nutrientes saudáveis de quem é Jesus. E aquela mulher, apesar de ser alguém que servia a doutrina, ela foi como a minha tia foi na minha vida.
Apesar de ser da igreja, apesar de seguir a doutrina, ela era uma adoradora. Então o nutriente que ela passava para mim não era um nutriente de legalismo, de dogmas, de doutrinas, de regras, de um Deus carrasco. Era nutriente de adoração. Filha, ele te ama, filha. Ela nunca me disse sobre os meus pecados, mas ela me ensinou tanto a fazer jejuns, a fazer orações, que o próprio Espírito Santo foi ministrando no meu coração o meu processo de conversão. Ela foi a minha mãe na fé. Em contrapartida, a minha mãe já tinha se passado os anos dela, já estava ali, mais velha, já tinha passado da casa dos 60 anos, porque agora a gente está falando de uma Ju com quase 30 anos, não era mais uma adolescente, portanto a minha mãe também não era mais uma jovem senhora, agora ela já era uma idosa, já estava na melhor idade. E aí, eu sei que o vídeo tá grande, mas eu quero falar sobre isso. A minha mãe, gente, ela foi alguém que ela se entregou para a religiosidade, para as doutrinas da igreja, que aceitou e viveu aquilo como uma verdade única. Só que veio o preço da entrega dela. O mundo me cobrou, mas a religiosidade também cobrou minha mãe. 62 anos. Nunca cuidou dela, da performance dela, da estética dela, nem da saúde dela. Desenvolveu pré-diabetes. E quando ela foi diagnosticada com pré-diabetes, ela criou uma resistência de que Deus salvaria e que não precisava dela se cuidar. Nunca se cuidou, continuou tendo a mesma vida desregrada, porque Jesus vai me curar. Estou orando, fazendo campanhas, bebendo copos de água ungido, nada contra. Mas o legalismo, o extremo, às vezes nos cega. De pré-diabetes para diabetes 2, porque não se cuidou. Não, mas o Senhor vai me curar, eu tenho certeza, eu tenho feito campanhas de orações por isso. Pré-diabetes 2, uma ferida na perna e quase precisou amputar a perna dela. Nunca cuidou da saúde. Deus está me cuidando, Deus cuida dos seus. Atrofiação nos rins. Deus cuida de mim, mãe, precisamos fazer uma atividade física. Não, do jeito que meu corpo está, corpo é templo do Espírito Santo. Joelhos atrofiados. Quase não consegue andar. Eu estou dizendo de uma realidade. A minha mãe hoje, ela tem diabetes, comprometeu toda a saúde dela. A minha mãe hoje tem mais de 110 quilos, A minha mãe tem os joelhos comprometidos, ela teve um rompimento no joelho, ela não consegue andar com facilidade. Hoje a minha mãe não é mais parceira dos filhos, hoje a minha mãe não consegue ir me ver pregando, não consegue me acompanhar nas viagens missionárias. Ela só fica dentro de casa e quando sai precisa do carro. Deus cura? Claro que cura. Mas não negligencie o corpo do Espírito Santo. A minha mãe hoje ela teve um outro encontro com Deus, porque depois que eu me converti de verdade, eu vou contar isso num outro vídeo porque está muito grande. Mas eu trouxe para minha casa uma nova forma de ver Jesus. Eu errei muito, porque eu quis impor também as minhas novas regras, e aí a gente se batia muito de frente. E a gente quase se tornou inimigas uma da outra. Mesmo crendo no mesmo Deus. Ela com a religiosidade dela e eu com a minha vontade de querer impor que ela se tornasse uma adoradora. E me tornei também uma religiosa. Mas a minha mãe, ela recebeu uma promessa há mais de 30 anos atrás de que Deus estaria com ela na empresa dela. E a minha mãe acreditou naquela promessa. Nossa, Deus vai nos fazer prosperar nessa empresa. Só que ela condicionou aquela bênção ao fato dela continuar seguindo a doutrina. E ela nunca fez um planejamento, a minha mãe nunca fez um investimento maior, a minha mãe foi deixada levar pelo fato de se eu dizimo ou se eu oferto, porque a doutrina diz isso, que se você der o dízimo, Deus vai te abençoar em dobro, se você seguir com a sua fidelidade, o que é certo, gente, mas nunca negligencia a questão do planejamento financeiro. E a empresa dos meus pais era produtiva, era próspera, tinha funcionários, mas aí a minha mãe começou a criar na mente dela que Deus agiria e pronto, acabou, que não precisava administrar, que não precisava de um planejamento, que não precisava de um marketing. O mundo foi mudando, o comércio foi mudando e ela não foi acompanhando as mudanças do comércio. E aí ela foi ficando para trás, vieram as concorrentes e engoliram a empresa dos meus pais. Não, mas esse ano a profeta disse que a minha bênção vem e a gente, mãe,
Mãe, o tempo tá passando. Não, mas disse que é esse ano. Deus falou que é esse ano. A profecia foi revelada na igreja. Disse que é esse ano. E aí, a minha mãe sempre foi essa mãe que bate no peito. Não, deixa que eu faço. E aí, quando você vai fazer, não, eu faço. Então, ela nunca deixou que a minha opinião, a opinião do meu pai, eu já adulta, fosse uma opinião que valesse alguma coisa. Ela bateu no peito e ela disse que Deus faria pela empresa dela o que ele disse que faria. E o tempo foi passando. E aquilo que tinha tudo para dar certo começou a dar errado. A empresa dos meus pais faliu, a gente começou a passar dificuldades financeiras, a casa começou a entrar em processos de coisas estragadas, não tínhamos condições de repor as coisas. E ela dizia todo dia, Deus me disse, a profecia disse, só que nunca se preparou para receber aquilo que Deus, eu creio que Deus disse. Mas a religiosidade cegou ela a crer que Deus faria tudo, que não precisava de um planejamento, que a empresa ia bombar, que não precisava de cuidar do seu corpo, porque seu corpo vai ser, tipo, eterno. Você vai só dormir, não vai passar problema nenhum. E tudo isso foi matando a essência da minha mãe. Minha mãe chegou aos 60 anos triste, amargurada, convicta de que a promessa que o Senhor falou sobre a vida dela se cumpriria, mas com uma sobrecarga dos anos que a promessa não foram cumpridas. Aí a mãe se tornou uma pessoa que o assunto dela é doença, remédio, morte e crise financeira. E crente. A minha mãe se tornou uma pessoa que, embora hoje ela tenha uma percepção de que Deus está nas outras igrejas, de que a doutrina de vestimenta não salva as pessoas, hoje ela tem essa percepção, porque quando eu me converti e eu não aceitei, né, estar dentro daquela doutrina e eu fui viver a minha vida, eu vou contar em um outro vídeo, gente. Quando eu me converti e eu passei por esse corte de cordão umbilical com ela viu na minha vida que, nossa, realmente Deus está com a minha filha, mesmo ela não estando vestindo as doutrinas. Mas para isso, foi uma construção de muito tempo e de muito processo que ela realmente precisou ver que, embora eu não estava de saia e estava de calça, eu realmente tinha Jesus. E aí só depois ela olhar muito, criticar muito e o tempo passar que ela, não, eu vou entender, eu vou aceitar, isso eu vou aceitar. Só que muitas outras doutrinas continuaram regindo a vida da minha mãe, como essa doutrina dos dízimos e ofertas, que a bênção só vai vir porque eu dizimei e ofertei e não veio. Ai, Ju, você tá sendo muito dura, mas eu tô contando a minha história. A questão do corpo dela. A minha mãe, ela ficou internada e o médico dizendo, Dona Jucira, a senhora precisa se cuidar. Ela debatia com o médico, Jesus vai me curar. E o médico, eu sei, mas a senhora pode ajudar Jesus? E ela, esses médicos incrédulos, porque não quis aceitar outra opinião que não fosse aquela que foi ensinada. Deus cura tudo, cura, gente. Mas tem coisas que nós podemos evitar e nunca se foi evitado a diabetes dentro dessa casa, na vida dela. Ela nunca cuidou dela. A gente chegou em uma fase onde o casamento dos meus pais não mais existia, porque a crise financeira foi tão grande que aquilo foi desgastando eles, porque eles trabalham juntos em uma empresa. E aí muitas vezes minha mãe colocava o fato de Deus cuidar dela e o meu pai ser aquele que descuida. Então brigaram-se muito dentro dessa casa. A gente via a minha mãe colocando o meu irmão mais novo dentro de uma bolha, porque Jesus vai fazer na minha vida e vai fazer na sua vida, quando na verdade Deus não estava permitindo com que as coisas acontecessem na vida dela e nem na vida do meu irmão. Eu tô sendo meio enérgica, mas eu queria muito que vocês entendessem que não é que Deus não estava fazendo, mas é porque faltou muitos princípios serem construídos, os princípios verdadeiros. E aí a gente começou a criar uma guerra, eu e a minha mãe. Eu não entendia ela não me entendia. Embora eu amasse ela e ela me amasse, embora nós sejamos muito parceiras, embora minha mãe seja a pessoa que mais me apoia, havia um momento da nossa história que a nossa linha de amizade foi muito fina. E qualquer coisa eu explodia e ela explodia e a gente rompia essa aliança que uma tinha com a outra. As duas sendo crente. A gente brigava por conta de divergências de pensamentos teológicos, por questão de teologia da prosperidade, que eu não aceito, mas ela vive aquilo como uma realidade que foi ensinada a vida toda. Questão de não aceitar os líderes que pecaram, só os outros, a igreja dela, nunca. Questão de ser crítica em relação a outras ideologias, a outras igrejas, a outros posicionamentos, até mesmo contra os meus. E ali, eu tentando dizer pra ela que as coisas não eram a ferro e fogo, e ela querendo me explicar que ela tinha mais conhecimento do que eu, que ela tinha as experiências com o Senhor que eu não tinha. A gente nós duas nos tornamos inimigas. Por mais de
de 3 anos, depois da minha conversão. É engraçado, é vulnerável dizer isso, porque eu comecei a ministrar a palavra de Deus para mulheres, né, pra falar sobre processo de autocuidado, sobre processo de florescimento, e havia dentro da minha casa uma morta, uma mulher de alma morta. Só que o que eu me recordo também é que quando eu estava passando por processos de dependência emocional, a minha mãe, na igreja dela, ela pegava o nome das jovens que queriam casar e ela ficava intercedendo por aquelas jovens, e do lado do quarto dela tinha uma filha com dependência emocional, com crises de existência, com tentativas de suicídio, porque o relacionamento estava ruim. A religiosidade, ela nos cega tão forte, e eu vivi isso, e minha mãe também, que enquanto eu precisava dela, ela estava ausente e estava para outras pessoas. Minha mãe chegou ali na faixa etária dos 60 e poucos anos, precisando de uma mulher que ajudasse ela a ter um encontro com Jesus, eu ajudando outras mulheres, e a minha mãe do meu lado, morrendo. A gente mudou os papéis, né? Então, se eu criticava minha mãe, que ela nunca me ajudou, ela também tem esse argumento hoje contra mim. E ali eu fui percebendo que muitas vezes era muito mais fácil pregar fora do que dentro. Era muito mais fácil, e foi exatamente isso que minha mãe fez durante muitos anos, porque ela meio que, entre aspas, desistiu do meu pai e de mim, que não aceitávamos a religião dela, e ela tinha muito mais facilidade em pregar fora de casa para as mulheres da igreja. A minha mãe era, tipo, ovacionada pelas jovens da igreja dela, e dentro de casa tinha uma jovem que tinha pavor de conversar com a minha mãe em certos tipos de assuntos. Na igreja, as meninas jovens contavam para minha mãe sobre os namoros, e eu tinha pavor de contar sobre algum namoro, porque minha mãe ia criticar que ele não era da igreja. Então, tudo que se foi lacuna não preenchida dentro da minha casa, lá fora foram lacunas que transbordaram. E comigo foi a mesma coisa. Eu não conseguia servir a minha mãe dentro de casa, mas em compensação, eu tinha um monte de mulheres na igreja que, quando acabavam as pregações, me abraçavam dizendo: nossa, a sua pregação foi cura. E na minha mãe eu não conseguia curar, era só briga e contenda. E aí, os papéis foram simplesmente se assemelhando, não havia mais diferença entre uma e outra. Embora eu pensasse ser adoradora, eu tinha criado também as minhas regras, e a minha mãe não estava dentro das minhas regras. Por isso que muitas vezes é mais fácil você estar fora da igreja, pregando para os de fora, do que de fato fazendo da sua casa um culto, uma igreja, um discipulado. Porque realmente é tão difícil. E eu não estou falando que você tem que fazer isso, porque eu tenho convicção de que isso realmente é difícil. E ali a gente foi invertendo os papéis, porque agora sou eu que tenho saúde. A minha mãe fica em casa, porque ela não tem mais saúde. Ela literalmente morreu. E aí ela começa a viver, gente, uma coisa que me estressou muito. Que porque ela não consegue mais ter locomoção de ir para casa, começa-se a trazer para dentro da minha casa alguns programas de televisão que se prega a mesma coisa que ela ficou a vida inteira presa, só que agora no conforto de casa. E aí a gente começa a discutir, porque eu tô vendo que ela não tem uma mente que se abre para a realidade do Senhor e continua se alimentando mesmo da sala de uma doutrina que continua mantendo a mente dela religiosa. E aquilo foi me estressando, aquilo foi fazendo com que eu cada vez mais abandonasse a minha mãe. E ela foi se definhando. E eu crescendo na vida. Eu vou viver meu propósito, eu vou viver minha vida. E aí, lembra que no início eu contei dessa história da minha avó com a minha mãe? Que a minha mãe sempre foi aquela que buscou a atenção da mãe e nunca teve? A minha mãe queria que nós fôssemos amigas, só que a religião nos separou. A minha mãe queria que eu fosse a pessoa que ia para a igreja com ela da mesma forma como ela ia para o centro de Umbanda com a minha avó. Só que a religião fazia com que ela se sentisse amada porque ela estava dentro do padrão e eu fora do padrão. Lembra da história da mãe nervosa, que quando a filha chega para poder conversar, a mãe tá super nervosa? Eu me tornei o que a minha avó era. Quando a minha mãe vinha: eu não quero ouvir você. É a sua opinião, então vai dividir ela com quem tem a mesma opinião que a sua. E deixa aqui com a minha, porque eu sou adoradora, você é religiosa. Mas eu também me tornei religiosa, só que num outro extremo. A religião, ela separa a gente. A religião, ela separa, porque ela te coloca dentro de um grupo social que você não aceita os outros. Então a religião colocou todo mundo colocou todo mundo que tem o mesmo tipo de roupa junto e não aceita os de fora. Eu coloquei todo mundo que eu penso ser adorador dentro. Quem é legalista fica fora, porque eu não tenho paciência. Eu vivi a mesma coisa que a minha mãe. Ela tentou, a minha mãe, ela acertou, não ela tentou, não, ela acertou em todos os pontos que a minha avó falhou com ela, desde a questão de não poder dar as coisas, ela supriu aquilo.
O que ela teve em falta, ela me supriu. Eu tive roupas, sapatos, materiais, brinquedos e tudo que eu queria ter, ela me comprava. Só que a minha mãe, ela repetiu um outro erro. Ela foi ausente em presença. Ela foi muito presente, mas ela foi ausência em presença. Ela trabalhou muito para suprir as nossas necessidades, a minha e do meu irmão, e conseguiu. Só que eu tenho memórias afetivas de não ter minha mãe me ensinando para casa. Eu tenho memórias afetivas da minha mãe trabalhando tanto que ela não tinha tempo para ir nas reuniões de escola que eram durante a tarde. Então eu via todos os pais dos meus colegas e a minha mãe nunca. Ela só ia na escola depois que a reunião acabasse para poder... o que aconteceu? Rápido, porque eu tinha que trabalhar. Mas eu lembro da minha mãe se arrumando para ir para a igreja. Todo dia específico. Para aquilo ela tinha tempo. Mais velha, com 64 anos, as mesmas coisas continuaram acontecendo. Domingo de manhã tem que ir para a igreja. Aí quando chega-se da igreja, tá cansada. O almoço da minha casa não havia mais. Dia de domingo, que é o único dia que a gente tem para sentar, para ser família. E eu lembro que um dia eu falei com ela assim: ô mãe, não vai na igreja essa semana não, vamos fazer um almoço diferente aqui em casa. Não fala para mim abandonar o meu Deus e a minha igreja. Eu vou buscar o meu Deus. Falei: mãe, mas a gente pode buscar Deus em casa. Não fala isso. Falei: mãe, mas a gente não tem mais domingo. Não fala isso. Não aceitava. E a minha família foi se dissipando. Crentes, tanto eu quanto ela. Na igreja, a gente é perfeito. A gente abraça as pessoas. Minha mãe abraçava as jovens, eu abraçava as mulheres mais velhas na minha igreja. Eu lembro que as senhorinhas da minha igreja me amavam, me amam, né? Pelo amor de Deus, ainda tá ali o amor. Nossa, mas como eu te amo, eu te vejo como uma filha, eu te vejo como uma neta, mas em casa, a que tinha que me ver como filha é briga, é contenda, é intriga, é chateação, é uma querendo criticar a fé da outra. Na igreja, a minha mãe era amiga das jovens. A minha mãe orava pelas jovens, a minha mãe se alegrava com o casamento das jovens, mas dentro de casa, eu não tinha coragem de contar. Gente, eu tentei suicídio várias vezes, a minha mãe só foi saber dos meus suicídios no dia que eu abri o meu testemunho para a igreja, porque eu não tinha liberdade para falar com a minha mãe. Eu namorei um relacionamento tóxico durante um monte de meses, durante muito tempo. E a minha mãe nunca soube que aquilo estava me matando. Ela só olhava para ele e dizia: não é da igreja. Nunca falou comigo: filha, outros conselhos maternos. Porque ela queria que fosse um pregador da igreja dela. Alguém que ia querer me prender dentro de uma caixa de boneca. Dentro de um padrão. Mas tudo bem, é da igreja, é crente, é fiel. Até que ele casou com outra e bateu na outra. E aí ela viu: nossa, eu achei que ele era um bom genro. Não era, mas era crente. Da igreja, pregador de uniforme. Terno e gravata. Porque é loucura um pregador pregar de regata, de blusa social. Tem que ser de terno e gravata. A religiosidade cega. E se dependesse dela, eu tava cega e casada com um irmãozinho lá. Ai, gente. Um belo dia, alguns poucos dias atrás, a minha mãe e eu estávamos conversando, e as nossas conversas é assim: começa bem e do nada a linha do nosso relacionamento é muito fina, estoura, explode. E a gente estava conversando algo e ela começou a criticar, começou a resmungar, e eu falei com ela assim: mãe, chorando, mas gritando. Falei: mãe, a senhora morreu. A sua alma tá morta. Embora você seja crente, embora você cante, embora você ora, embora você leia a Bíblia, embora você vá na igreja, embora você faça da sala uma igreja que fica vendo esses programas, a sua alma está morta. A minha mãe, ela ficou tão amargurada da vida, gente, que embora ela fale que ela é crente, dentro da minha casa ela se tornou um muro de lamentações. Minha mãe reclama de tudo, minha mãe acorda reclamando, sabe? A essência do evangelho não conseguiu chegar nela de uma forma que curasse a alma dela. Ela tá cheia de memórias. Agora, na vida passada, ela começou a ter crises novamente com a minha tia, desde a infância, desde a questão da ideologia das igrejas diferentes, uma pentecostal, outra batista. Agora elas estão brigando por um outro conflito familiar, e esse conflito tem cada vez mais manchado a identidade de uma e da outra, e as duas crentes estão brigando. Dentro da minha casa existe uma briga pentecostal e batista que dura mais de 30 anos. E essa briga das duas agora diverge em conflitos familiares que podem ser resolvidos com um pedido de perdão, mas elas continuam discutindo, tanto uma quanto a outra.
E isso tem dividido não somente mais a minha mãe da minha tia, mas uma família inteira, porque as duas estão assim, quem fica do meu lado? Eu quero um cado de irmão pra cá e um cado de irmão pra cá. E Deus não libera a bênção, vou ser bem explícito nessa história. Existe um conflito entre irmãos em questão de herança. E existe uma coisa muito simples de ser resolvido, mas uma pensa de um jeito e a outra pensa do outro, e elas estão discutindo. E essa questão da herança, que é muito fácil ser resolvida, se prolonga por mais de 20 anos na justiça, porque uma não quebra, não dá o braço a torcer para que a outra vença. E todas as vezes eu falo, mãe, quebra isso, quebra aquilo, faz você, seja você cristã. Só que existe uma coisa na alma das duas, mas eu falo da minha mãe, desde a infância, que a religiosidade disse que a Jucira mudando sua roupa, ela estava ok, mas ela trouxe da infância marcas na alma dela. Essa conversa que nós tínhamos, eu gritei socorro. Eu condenei a minha mãe à morte. E eu lembro que quando eu fui pro meu quarto, a gente teve uma briga muito séria, muito séria, muito séria. E aí eu fui pro meu quarto e eu falei assim, Deus, se o Senhor quiser matar a minha mãe, o Senhor vai estar fazendo um favor pra mim, porque eu não aguento mais. Ela está cravada numa cama, ela está passando todos os tipos de dificuldades. Gente, a minha mãe não pagou o INSS dela porque ela acreditou tanto na promessa da prosperidade que Deus disse, que ela achou que ela não ia precisar ficar dependente do INSS. Ela negligenciou isso na vida dela. E hoje a minha mãe precisa de condições financeiras para poder fazer tratamentos e a gente se esforça e às vezes não consegue. Eu tô contando uma realidade. Esse vídeo está sendo gravado em abril de 2025. Eu espero que um dia que você vai ler, eu já tenha gravado outro vídeo contando do desfecho disso. E aí, ela não é aposentada. Com mais de 63 anos. A minha mãe não é aposentada. Porque disse que não precisava. Que não iria ficar dependente do INSS. Que Deus ia prosperar ela tanto que ela não ia precisar desse dinheiro. E hoje precisa. E não tem. E aí, nessa confusão, eu falei com o Senhor. Eu falei, eu não aguento mais, Senhor. Eu tornei mãe da minha mãe. Eu tornei a líder da minha casa. Porque a minha mãe não consegue fazer as coisas e eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que estudar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir a igreja, eu tenho que cumprir o meu propósito de vida. E a minha vida? Quando eu vou casar, Jesus? Quando eu vou ter os meus filhos? E tudo bem eu cuidar dos meus pais, porque eu os amo, eles são a minha família. Mas sabe quando você tá tentando uma coisa e você não consegue, não vê solução naquilo? O coração irredutível, a nossa aliança que se rompe todos os dias. Parece que eu dou um passo pra frente, 5 pra trás, todas as vezes que a gente briga. A minha mãe é uma pessoa que ela se tornou igual à minha vó. Igual à minha vó. Nervosa, temperamental, difícil de ser agradada, nunca tá bom. Minha mãe, ela começou a caminhada dela sendo uma jovem. Uma jovem que se entregou para aquela doutrina. E hoje ela é uma idosa. Mas com tantas marcas de dificuldades na vida, com tantas altas expectativas de que esse ano Jesus vai fazer uma coisa. E esse ano não chegou ainda. Porque eu creio nas promessas do Senhor. E eu lembro que eu falei com Jesus, eu falei, se o Senhor matar minha mãe, o Senhor vai estar fazendo um favor, porque eu vou estar tirando o peso das minhas costas, e aí eu vou poder pensar em namorar, em casar, em ter meus filhos, em ter a minha casa, sem ser a casa da minha mãe. Mas eu me anulei para cuidar dos meus pais e do meu irmão. E eu falei, Jesus, mata a minha mãe, tira esse peso das minhas costas. E aí, eu lembro que o Senhor ouviu aquela minha oração, meu choro. Eu lembro que eu nunca chorei tanto na minha vida. A gente saiu umas 20 lágrimas de uma vez só nos olhos, assim. Gente, era muita lágrima. Nunca tive esse choro, nem quando eu tinha depressão. Foi um choro que eu precisava limpar. Era um choro que saía de dentro. Um choro de pedido de socorro, de Senhor, me ajuda, Senhor, intervém, Senhor, entra na minha casa e quebra esses altares de religiosidade. Pode quebrar os meus altares também, mas pelo amor de Deus, Senhor, entre na minha vida. Entra na minha casa. E aí, há 15 dias atrás, quando eu falei com minha mãe que a alma dela estava morta, ela começou a criticar e afins e afins. E aí a gente ficou sem se falar de novo. E aí eu entrei na internet e procurei. Deus colocou no meu coração, clínica na alma. Por quê?
Depois que eu chorei muito e a raiva passou e eu vi que eu tinha feito um pedido, tipo, Deus, não me escute, glória a Deus que tem o Espírito Santo que filtra as nossas orações, o Senhor, ele esperou eu acalmar e ele abriu minha mente. Ele falou assim, filha, você critica tanto ela que quando você precisava das orações dela, ela orava pelas jovens da igreja. Você critica tanto que na igreja ela é uma coisa e em casa ela é outra. Filha, eu te dei um ministério para você falar com mulheres e você não consegue falar para a mulher que está do seu lado, para a mulher que seja talvez não, que é a mulher mais importante da sua vida. Você é tão aceita lá fora e tão criticada dentro, da mesma forma que tua mãe era, você está sendo hoje. Existem dois legalismos, dois extremos na sua casa. Como que eu te envio para falar com mulheres, sendo que você não consegue falar com sua mãe? E naquele momento eu fiz um pedido ao Senhor, eu entreguei o meu ministério para falar com mulheres, eu abri mão de tudo aquilo que eu estava, tipo, teoricamente construindo para poder entender como que eu podia cuidar da minha mãe. E o Deus falou comigo, o Senhor falou comigo que a alma da minha mãe curada é um ministério. E eu falei, Deus, mas minha mãe tá travada, minha mãe não consegue andar. Mas é um mistério do Senhor na vida dela. Há uma promessa que foi feita e o Senhor não falha. Só que a alma dela não estava preparada para aquilo. E aí eu fui na internet, busquei clínica na alma, porque eu ia pagar um curso para que eu fizesse esse curso e pudesse ver como que eu trataria minha mãe. E aí quando eu entrei na internet, clínica na alma, apareceu para mim uma clínica que tem perto, tipo, na cidade do lado da minha cidade. É uma clínica super enorme, tipo assim, enorme, gente. Uma estrutura maravilhosa. E quando eu falei assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra pagar. Eu não tenho dinheiro, Senhor, eu não tenho dinheiro. Deve ser, tipo, sei lá, muito caro. E aí, quando eu entrei, mandei mensagem, né, pesquisei como é que era, gostei. Falei, poxa, é isso que minha mãe precisa, porque ela não vai me ouvir. E aí, muitas vezes, quando a gente pensa assim, poxa, a gente tem que pregar em casa, na verdade, talvez o profeta não tem honra dentro da própria casa, e tudo bem. Só que a gente não pode deixar de ser canal de bênção. Então, eu sei que a minha mãe não vai me ouvir, mas peraí, eu posso ser canal de bênção de forma que eu coloque ela junto de uma pessoa que ela vai ouvir, uma pessoa que eu vou confiar no ministério. E aí eu entendi exatamente isso, que talvez tudo aquilo que eu queria que a minha mãe entendesse de mim ela não ouviria, mas de uma outra pessoa sim. E aí veio esse direcionamento do Senhor para que ela pudesse ir para essa clínica da alma que ficava na cidade, 2 cidades depois da minha cidade. E aí, quando eu entrei para ver o valor, era realmente caro. Dentro das condições de cada um, e aí eu não tinha condições de pagar aquela clínica. Eu faço viagens missionárias. E aí, eu tinha um dinheiro que eu estava vendendo alguns produtos para arrecadar dinheiro para viagem missionária. Então, tipo assim, eu tinha metade do dinheiro guardado para pagar a minha viagem missionária. E aí, quando o Senhor falou comigo assim, é tanto. E aí eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Tem sim, você tem dinheiro da viagem missionária. Eu falei, Jesus, mas se eu dar o dinheiro da viagem missionária, eu vou ficar sem, porque, tipo, teoricamente não tenho tempo mais, né? A minha viagem missionária era, tipo, 20 dias depois. Se eu pagar, eu não vou ter 20 dias para levantar esse dinheiro de novo. E o Senhor me deu uma escolha, e aí eu falei, tudo bem, Deus. E aí eu fiz a inscrição da minha mãe, sem ela saber que a gente tava brigado. Fiz a inscrição da minha mãe para essa clínica na alma. E fiz as contas que o tempo do evento acontecer, né, dela ir para a clínica, era o tempo do cartão virar. Então, o cartão que eu ia viajar para viagem missionária, eu teria um limite no cartão que eu conseguiria dividir a metade da clínica para ela poder ir. E aí, foi isso que eu fiz. Todo o dinheiro da minha viagem missionária, porque havia uma palavra dentro do meu coração, tipo, o que você vai fazer lá fora? Com a sua casa toda desarrumada? Por que você vai pegar a salvação de alma, sendo que a alma da sua mãe, você tem convicção de que está morta? O que vai ser? Só um grito de condenação? Não uma atitude para ajudar a sua mãe a ser florida? Poxa, você tem um ministério que fala para mulheres florescer, e a sua mãe você vai deixar? O Senhor, ele foi, tipo, enfático comigo, e aí eu abri mão da minha viagem missionária, eu abri mão do meu ministério com mulheres, para poder cuidar da minha mãe. Mesmo com tantos conflitos, a situação, tipo, inverteu, gente. Um tanto. Que era pra minha mãe apresentar o Jesus dela pra mim e de repente eu estava ali apresentando o meu Jesus, porque eu tinha experimentado cura na alma, eu fiz curas na alma, eu fui em retiros espirituais, assim, infinitas vezes, porque eu fui curada nesses retiros. Por que não apresentar agora a mesa do banquete para a minha mãe? Por que não compartilhar do pão e do vinho que eu experimentei durante esse tempo todo agora com a minha mãe? Que graça que tem falar pra fora e esquecer da minha mãe. E aí eu paguei essa clínica para ela com o dinheiro da minha viagem e confiei no Senhor.
se for para ir na viagem, o senhor vai prover, se não for, eu cancelo a inscrição, pago a taxa, enfim. E um belo dia, a gente discutidas ainda, de cara virada uma para outra, eu falei, mãe, eu quero te pedir perdão pelo que eu te disse naquele dia e quero te dar um presente. Você vai para uma clínica da alma. E ela, mas minha alma não tá morta. Eu falei, abaixa a trela, assim, a trégua. Aí eu fui conversar com ela, essa conversa foi muito produtiva, ela chorou muito e ela disse que não iria porque imaginava que era muito caro e a gente não tinha esse dinheiro para pagar. Eu falei, não, deixa comigo, tudo sob controle, mentira. Mas naquele momento eu não podia deixar de investir nela. E aí ela, com muito custo, aceitou, porque ela é muito debilitada, né? As limitações do corpo, as limitações de tudo. Ela não consegue andar, ela quebrou um braço, então ela não consegue segurar as coisas, então ela é muito limitada. E não tinha como ninguém ir com ela, porque o dinheiro para um só não dava, quase não deu. Para dois era impossível, então ela teria que ir sozinha mesmo. E aí eu liguei lá nessa clínica, falei que, né, minha mãe tinha as limitações, pedi para que pudesse ter alguém junto com ela. E a galera foi muito acessível, é uma clínica da alma da Getsemane, é um ministério muito conceituado, do Jorge Linhares, um homem de Deus, um ministério que o Senhor preparou, é realmente um banquete, gente. As condições financeiras que a gente tinha, não tínhamos condições de pagar, e a minha mãe foi. E enquanto eu gravo esse vídeo, o meu pai e o meu irmão foram buscar ela na clínica. E eu tava aqui em casa, arrumando o almoço para poder esperar ela, arrumando a casa, e o Senhor falou comigo assim, grava esse testemunho. Eu falei, Jesus, mas eu vou gravar que testemunho? Porque a minha mãe não voltou ainda, eu nem sei o que aconteceu lá, eu nem sei quais as curas na alma que ela teve, eu nem tenho noção do que aconteceu, eu tô esperando a minha mãe chegar da clínica da alma. Eu não tenho noção. E aí o Senhor falou assim, mas eu quero que você conte o testemunho da filha que cuidou da mãe. É sobre isso que eu vim falar hoje. Esse rolê todo pra falar isso. Que às vezes a gente critica muito os pais da gente, essa geração dos mais 30, e a gente fala dos pais religiosos, mas chegou o momento da inversão de valores. Há um ano atrás, eu fui fazer uma terapia com uma psicóloga que diz cristã, mas ela não vivia os mesmos princípios cristãos e acabou que eu não quis mais prosseguir com a terapia. E eu levei pra terapia essa pauta, né, dos meus conflitos com a minha mãe. Eu lembro que ela virou pra mim e falou assim, você precisa romper com a sua mãe. Se você tem condições de sair de casa, tenha convicção de que ela vai se cuidar. E aí a psicóloga começou a falar um monte de coisas na minha cabeça, de que eu tinha que abandonar a minha mãe, de que eu tinha que romper aquele cordão umbilical, que eu tinha que viver minha vida. E minha mãe, tipo, minha mãe tem meu pai, tem meu irmão, minha mãe se vira, vai você ser livre, vai você ser a sua vida, vai construir seu legado e etc, etc, etc. Só que Jesus diz o contrário. Gente, o que eu quero dizer é que Deus ele não está me anulando de viver a minha vida. O que eu quero dizer é que a partir de agora, um princípio foi estabelecido na minha casa, um princípio de cura. E quando se tem almas curadas dentro da sua casa, você vive coisas que você não imaginou. É como se Jesus agora estivesse me dando liberdade no espírito para viver a minha vida, porque a minha mãe tem uma alma diferente. Eu não sei como tá vindo ela, mas eu tenho convicções de que o Senhor, ela teve um encontro com um Deus diferente nesse lugar, que é um lugar especializado para esse tipo de conflitos que existem dentro de cada uma de nós. Ela não me ouviria, mas eu fui canal de bênção na vida dela para ouvir outra pessoa. Se eu sair de casa a partir de agora, se qualquer coisa acontecer na minha vida, eu estou saindo debaixo de um princípio de Deus, a honra. Agora sim, vida longa, vida plena, porque estamos reconstruindo as nossas vidas em um princípio de honra. Agora sim. Agora sim. E se eu tivesse ouvido essa psicóloga, eu teria saído antes do tempo de casa. Eu teria feito talvez o que Deus vai me dizer para fazer daqui por diante, mas eu estaria fazendo pela razão errada, com a alma errada, com o coração errado. E sabe quem vai sofrer com isso? Os meus filhos. Porque eles vão ter uma mãe que teve um relacionamento com aliança fina com a mãe. Assim como a minha mãe teve com a mãe dela. O ciclo vicioso, que é essa questão que não para de acontecer, foi rompido. Eu sei que eu vou errar com os meus filhos, mas existem outros erros. Não mais esse erro do legalismo, não mais esse erro da busca por atenção, não mais esse erro de ser presente e não ser presença. Outros. Mas existe um ciclo que foi encerrado, porque o poder do Senhor Jesus inverte situações. E glória a Deus que eu não ouvi aquela psicóloga, que me disse coisas que
alimentam a nossa vontade, que me dariam uma satisfação. Mas eu iria para um lugar de prosperidade, conquistar a minha vida com minha alma ferida. Quem seria eu daqui 30, 40 anos, na idade que minha mãe tem hoje? O Senhor tem provido a cura, a cura. Isso é maravilhoso, porque antes de Jesus entrar com prosperidade, com bênçãos, com carros, com infinitas coisas que são coisas abençoadas, o Senhor, ele precisa pintar as nossas paredes do coração antes de pintar a reforma da nossa casa. Existem muitos lares que estão completamente destruídos, tanto fisicamente, esteticamente, mas principalmente as questões relacionais, e é sobre isso que esse vídeo fala. A religiosidade, o legalismo, nos separou. Mas a presença do Senhor, embora o nosso temperamento seja diferente, personalidade diferente, vida diferente, o Senhor tem preparado na minha casa a mesa da comunhão. Hoje vai poder sentar minha mãe, meu pai, eu e o meu irmão de novo em um domingo ou em vários outros domingos, porque Jesus tem curado as nossas relações. Coisas que o legalismo rompeu casamento e rompeu relação de mãe com filhos. Se isso não é Jesus restituindo a nossa família, a minha família, a sua família, eu não sei o que ele está fazendo. Eu sei que tem um monte de gente na mesma situação que eu. Ou então tem gente que está na mesma situação que a minha mãe. Talvez você não tenha a idade da minha mãe, mas está indo pelo mesmo caminho. E seja o momento de voltar. Talvez você seja uma filha que critica a legalidade, o legalismo da sua mãe, mas tem outros traços de religiosidade dentro de você. A gente é desses. Eu vou gravar outros vídeos, mas eu vou querer que minha mãe venha aqui contar como é que foi a clínica na alma. E eu tenho certeza que o testemunho dela vai ser impactante, porque o Senhor disse que a alma curada é um testemunho em atividade. Bom, eu sei que esse vídeo ficou enorme, mas eu fico por aqui. Que Jesus, ele abra os teus olhos. E que esse vídeo seja cura na vida de muitas filhas e também de muitas mães. Um beijo e até o próximo vídeo.